E aí, fala seus lindos, você já pode perceber que o Mahá já começa daquele jeito, né? A menina já tava chorando, clamando pelo pai, né? Mas ela felizmente sofria muito bullying na escola e a única coisa que sobrou pro Betinha foi o sapato dela. E recentemente essa garota tinha sido levada a essa escolha extremamente terrível. E os terríveis atos criminosos foram por causa de alguns alunos agressores, causando essa indignação na escola. Eles todos foram descobertos e ainda por cima colocaram uma coleira de cachorro no pescoço da vítima e fizeram ela comer pontas de cigarro queimadas e usaram fotos nuas para silenciar a verdade do assédio, entre outras coisas, fazendo então com que ela nem contasse para o pai dela, e essas atrocidades hediondas foram reveladas, causando um grande choque. Mas o seu pai, na hora da entrevista, chamado Sr. Lee, em relação à punição dos estudantes que intimidavam sua filha, ele anunciou que emitiria uma declaração oficial, mas escolhia perdoar todos eles. Mas incrivelmente até os cinegrafistas ficaram em choque percebendo que aquilo estava acontecendo. Ele continuou dizendo que era claro que o fato da sua filha ter feito essa escolha era muito extrema e de partir o coração com o pai. E o porquê esses perpetradores ainda eram muito jovens, eles ainda acreditavam que era certo mostrar compaixão como alguém mais velho na sociedade, pedindo então ao meritíssimo que tivesse paciência com essas crianças. E isso era tudo, mas a cara dele dizia outra coisa. Os paparazzi tentavam a todo tempo discutir com ele, perguntando se ele realmente não iria fazer nada e se acreditava que esse era o melhor caminho para sua filha. Perguntando ao vice-presidente, ainda perguntava se ele era um pai de verdade. E então depois disso ele simplesmente saiu e todos começaram a comentar na internet dizendo que o cara tinha muita compaixão e outros diziam que ele era bobo, até mesmo um idiota. Mas as pessoas falavam coisas que não davam muito a entender, dizendo que realmente até mesmo ela não devia ser a filha biológica dele, realmente uma menina rejeitada. Mas o cara tava tão irritado, mas tão irritado, que quebrou aquele vinho na mão, meu parceiro. Os cacos já estavam até entrando no dedo e ele pensou que realmente ninguém poderia sentir o que ele estava sentindo agora. Era porque ele não tinha perdoado aquelas crianças, é porque ele não tinha intenção de puni-los com a lei, mas sim com a vontade dele. Ele então disse que a hiena infelizmente não fez com que ele percebesse, e ele também como pai percebeu tarde demais. E foi uma razão muito séria, até mesmo a qual ela não conseguiu contar para o seu pai, e a razão foi porque ela quis suportar tudo sozinha, e sempre foi uma criança que pensava nos outros primeiro, e esse fato levava ao pai a se arrepender loucamente. Ele realmente deveria ter cuidado dela melhor, e para ser um pouco mais egoísta, mas ele chorando, disse que esse pai inútil prometiu uma coisa, dizendo que ele iria fazer aqueles lixos sofrerem muito, e o pai iria fazê-los pagar. Uma pessoa então entrou chamando pelo vice-presidente, dizendo que tinha trago a criança que ele tinha mencionado. E ele disse que estava tudo bem, que ela poderia entrar, já que realmente agora ela já tinha se adaptado à vida ali na Coreia do Sul. Era uma menina chamada Karma. E essa menina, meu parceiro, tem história. Só pra você ter noção, olha o que ela vai fazer com uma das alunas. Meu Deus. Então ela perguntou como ela não poderia fazer isso ao padrasto dela, já que graças ao cuidado atencioso dele, ela estava vivendo como uma menina normal, e ela ficava feliz em saber que ele estava bem, mas o segurança do lado já começou a perceber que aquilo ali era bem mentira. Enquanto isso, o vice-presidente começou a se levantar com a mão toda sangrada, dizendo que a Karma deveria começar a ir para a escola amanhã mesmo. Então o seu ajudante já perguntou o que raios ele estava fazendo, já que aquilo era loucura. Ela então começou a sorrir loucamente, se perguntando se alguém como ela poderia ir na escola. Mas o cara já começou a dizer que isso não ia dar certo de jeito nenhum. Então o vice-presidente perguntou o porquê não daria, já que eles estavam em um país democrático e livre. Porém, não tinham como opinar contra o vice-presidente, já que não importava o que ele fosse dizer, ele iria garantir que aquela criança pudesse ir na escola amanhã. Iria levar cerca de 1 ano para o trabalho preliminar, mas a Karma também deveria começar a se acostumar lentamente com aquele local, perguntando se também ela não deveria fazer amigos. Ela, porém, olhou para ele e disse que não deveria ficar fazendo rodeios e dizer a verdade, já que não eram amigos, mas sim brinquedos. Não era isso que ele queria dizer enquanto ela sorria, e ele seriamente olhava, concordando com ela. E no final de maio, no ano seguinte, na escola secundária de Unho, tinha uma menina chamando a outra de muito fofinha, dizendo que realmente ela deveria comer o lanche que ela estava dando para ela, e o porquê que ela não estava engolindo, já que era especial e rico em proteínas. Mas
Basicamente, meu parceiro, era um lanche com o próprio cabelo dela. A menina tava passando a tesoura no cabelo da menina enquanto mandava ela tomar aquilo, e dizendo que se ela não tomasse, ela iria cortar mais ainda e que ela deveria comer tudinho, já que ia ficar mais gostoso ainda. O problema é que aquele leite estava vencido há mais de um mês e o conteúdo eram moscas e o cabelo dela. A menina quase passou mal vendo aquilo, então a lourinha já começou a perguntar o porquê que ela estava engasgando antes mesmo de comer, mas ela começou a suplicar por favor para que não pudesse comer aquilo, já que o leite estava vencido e não era nada bom. Ah, vai morrer. Mas ela perguntou como ela era burra, já que o queijo era feito dessa forma e ele não estava vencido nada, só estava envelhecido um pouquinho, e então deveria comer logo, ou senão ela iria cortar mais um pouquinho o cabelo dela. E então quando ela já estava passando para cortar o cabelo dela, meu parceiro, as meninas estavam se perguntando se não deveriam chamar um professor, já que aquela menina parecia ser muito louca, mas a outra já começou a dizer que não deveria nem se meter. Enquanto isso, ela continuou cortando o cabelo daquela menina, já que quem tinha matado a filha da Shaibal e não foi punida tinha sido ela, Song Ye-jin, já que essa menina tinha um caso de violência escolar na filha do vice-presidente. Ela é considerada uma criminosa nível A e a acusação era a agressão. As outras meninas começaram a conversar que pensavam que ela agia desse jeito porque ela confiava no irmão mais velho, mas na verdade era muito pior. Depois disso, a presidente da sala da turma percebeu que realmente ela não queria se envolver com essa garota, mas não teria jeito, já que ela estava fazendo muito barulho, e ainda por cima ela começou a se levantar para poder fazer alguma coisa, mas nesse momento elas realmente pensaram que essas meninas tinham ficado loucas, já que o professor estava por perto e talvez pudesse ouvir as risadas dela de lá de trás da sala dos professores. E então de repente alguém entrou na sala dizendo que todos deveriam se sentar rapidamente, já que tinha um anúncio a fazer, e era o professor entrando. Então a menina, chorando lá no fundo, já agradeceu a Deus porque não cortaram o cabelo dela, mas não adianta nada, vai cortar daqui a pouco mesmo. A lourinha já começou a dizer que ela deu sorte, já que realmente ela não deveria agir assim na frente do professor. Depois elas conversavam mais, e se ela continuasse não tomando as coisas, ela iria espalhar as fotos nuas dela em todos os lugares. Realmente, essa menina tava na merda. E então depois disso, a professora tranquilamente começou a dizer que aquela era uma aluna transferida em nova classe. Basicamente, ela vinha da Coreia do Norte, e então todo mundo já ficou, uau, Coreia do Norte. E então ela deveria se apresentar, e então ela disse que se chamava Karma, da Coreia do Norte, e deveriam por favor cuidar dela. Parecia uma boneca menina, todos achavam isso, e o ajudante do presidente já perguntou se isso não era cedo demais, já que realmente ele deveria reconsiderar aquilo. Aquela menina basicamente tinha vindo do centro de detenção juvenil da Coreia do Norte, e foi seriamente discutido que aquela criança tinha problema, assim como tinham surgido problemas com a filha dele, talvez surgisse com essa menina. Mas o presidente começou a dizer que aos olhos parecia que realmente ele tinha adotado aquela menina. Sim, mas ele não adotou uma filha, ele trouxe um cão de caça, meu parceiro. Nesse momento o cara já falou, meu irmão, o que tá acontecendo aqui? Então Então, basicamente, o que tinha acontecido com essa menina é que ela tinha desertado sozinha aos 13 anos de idade e encontrada por patrulhas no rio Han, e devido a experimentos biológicos por autoridades norte-coreanas, danos no lobo frontal foram observados, e resultados do teste de avaliação diziam que realmente ela foi considerada uma psicopata por causa disso. E é claro que com uma nota particular, ela era incapaz de sentir dor e vergonha, e as manchas de sangue nas roupas usadas durante a deserção eram suspeitas, e de acordo com a investigação por meio da hipnose legal, durante o processo de deserção houve um caso de familicídio, em casos totais de assassinato, 13 incidentes, e os resultados da análise de DNA das manchas de sangue da camisa combinavam com o número de DNA das vítimas de acordo com a declaração que ela tinha dado, e considerado que ela era menor de idade, ela foi enviada para um centro de detenção juvenil por 2 anos, embora ela tivesse passado por dificuldades extremas durante a reabilitação, já que, né, meu parceiro, na reabilitação ela tinha muita agressividade e uma personalidade sádica, e então você já viu que a porradaria cantou pra caramba, né? Já que a menina espancou todo mundo que tava naquela sala e os guardas não estavam conseguindo segurar ela, já que ela tava metendo a porrada de todo mundo. Eu acho que ela matou alguns ali, se eu não me engano. E por essas razões, o Conselho de Revisão
de proteção juvenil lidou com essa infratora. Após a sua libertação, foi emitida uma ordem de liberdade condicional, supervisionada e solicitada por ele. Então ela estava na sala ali, já viu aquela loirinha, e a loirinha achou que realmente era uma garota interessante, e ela só sorria, meu parceiro. Realmente, algo iria acontecer. Mas os alunos já começaram a dizer que essa menina realmente era muito bonita, e talvez até mesmo jogasse jogos de celular. Os caras já estavam do lado de fora perguntando de qual classe era ela, e então eles começaram até a sorrir, pensando que poderiam fazer uma certa cosita. Mas quem era da esquerda e quem era da direita? Mas as duas eram muito bonitas, e a de cabelo preto era muito gata, e arrasava com aquele cabelo curto e com o visual que era realmente bem difícil de se ver. Realmente, a cara dela parecia não ser de uma sul-coreana. Enquanto isso, a professora já expulsou todos os alunos que estavam do lado de fora, e as meninas realmente achavam que esses meninos eram patéticos. As meninas então começaram a dizer que nem parecia que ela tinha um sotaque norte-americano, e ela claro que disse que praticou vendo aqueles dorama, né, meu parceiro? Então até perguntaram se ela poderia fazer um sotaque de norte-coreana, e ela fez e agradou todo mundo, acharam ela super fofinha. Uma das alunas que estava quase ficando calva ali começou a pensar que essas meninas tinham deixado a sala muito barulhenta só porque ela tinha sido transferida para ali, e ainda assim a atmosfera estava um pouco melhor, já que ela conseguia se misturar suavemente e talvez fazer até mesmo uma amizade com ela, mas isso seria quase impossível, e ela estava até com inveja, já que as outras meninas conseguiam conversar normalmente com ela sem preocupação, e ela realmente não poderia se aproximar dela tanto assim. Quando de repente a loirinha já apareceu perguntando o que essas meninas estavam rindo e o que era tão engraçado assim. A outra já ficou em choque, já tremendo de medo porque não ficar calva, e então ela queria rir também, e ela se chamava Song Ye-jin. E a Song Ye-jin já começou a perguntar o nome da menina, se era Karma, certo? E disse que ela era bem-vinda à Coreia do Sul, dizendo que ela parecia ser realmente muito bonita, mas na real parecia um menino delicado e bonito por causa do corte de cabelo, dizendo que ela queria realmente ter uma amiga íntima igual ela, chamada Karma, e então perguntou se ela não queria se juntar ao grupo delas. E nesse instante a outra que estava do lado já começou a se tremer, já que agora a Karma também ia fazer bullying com ela, né? E então ela começou a pensar que essas agressores tinham suas próprias hierarquias, já que realmente aquela psicopata da Ye-jin iria poder acabar com ela. A aluna transferida parecia ser muito ingênua, se perguntando se ela ficaria bem na mão dela, porém ela já sabia de tudo, já que o primeiro alvo da Karma tinha sido apresentada, e era essa menina, a Song Ye-jin, e ela tinha sido completamente explicada, e a Karma já começou a xingar ela dizendo que ela tinha uma cara completamente feia. Porém o ajudante do presidente perguntou o que tinha com aquele olhar, porém ela já começou a olhar igual uma açougueira para a menina, dizendo que ela era realmente muito feia, mas avisou que sobre as ações passadas da Song Ye-jin entre todas as pessoas que ela intimidava, elas frequentemente eram agredidas, e a senhorita Iena, que era filha do presidente, apanhou muito para ela, e conforme observado no diário da Lady Lena, ela costumava ser chutada por ela na área do abdômen, e o ponto de nota é que essa menina também tinha feito ela de cachorrinho, a própria pessoa que concebeu o bullying da coleira de cachorro. E apesar que esse foi o menor bullying que fizeram com ela, não havia dúvida de que ela estava ativamente envolvida. E entre as 4 escolas para a qual a Karma estava prestes a se transferir, essa era a única localizada em Seul, e graças a isso, os procedimentos de admissão foram concluídos sem problemas, e as medidas foram tomadas para garantir que a Karma estivesse na mesma classe que a Song Ye-jin, e considerando sua natureza curiosa, ela provavelmente abordaria a Karma quando fosse transferida. Então, ela disse que entendia sobre tudo isso, mas se perguntando como ela deveria se aproximar dela, já que ela poderia cobrir o corpo dela todinho de hematomas e cortes. Mas então o vice-presidente já apareceu dizendo que não era tão simples assim, já que tinha algo muito importante que ela deveria fazer primeiro e deveria ouvir com muita atenção, já que se a Song Ye-jin se aproximasse dela, a sua reação deveria ser: é claro que nós vamos ser amigas. E então foi isso que ela disse. E então agora ela poderia fazer parte do grupo das meninas. E ela disse que sim, queria entrar. E aí Jin já abraçou ela com muito carinho.
dizendo que elas seriam boas amigas. E então, depois disso, ela começou a agir daquele jeito fofo de novo. Era porque a Karma era realmente tão amável. E a propósito, ela perguntou se já tinha sido apresentada a Die-1, que era uma menina que estava sentada ao lado dela. A menina já começou a chorar de novo, meu parceiro, só de nervosismo. E começou a estalar o dedo, dizendo que realmente agora, e para que ela pudesse se aproximar da Die-1 também, eles iriam jogar um jogo bem divertido. Então as duas meninas, um estalar de dedo, já apareceram atrás dela e começaram a colocar um saco na cabeça dela, perguntando aonde estava o baiano. E a menina já começou a quase se engasgar. E então a Edi começou a rir, dizendo que eles iriam chamar isso de atividade voluntária para uma amiga com deficiência. E sabendo que ela mal conseguia enxergar com um olho só, e então ela basicamente tinha problemas de percepção e profundidade. E agora a estúpida não deveria esbarrar em nenhuma mesa, já que a estúpida tinha esbarrado na mesa dela e derrubado o querido iPhone dela. E agora, feliz com o arranhão do celular dela, ela iria também se arranhar, fazendo do mesmo jeito. E então deveriam treiná-las para isso não acontecer mais, e empurrando ela na carteira. E então, com o mesmo saco na cabeça e a menina tonta, empurraram ela em direção à frente, dizendo que toda vez que ela batesse em algo, ela levaria um golpe uma vez. E empurrando, a menina já começou a andar com aquele saco na cabeça no meio da sala e, sem querer, esbarrou numa mesa. Já tomou-lhe uma bicudaça nas costas. Mano, já caiu de cara no chão. A menina já começou a entrar em choque, mas como ela já tinha esbarrado em mais alguma coisa, já tomou mais um chute na cara. E a menina já tava chorando, meu parceiro. Nossa, pesado, mano. E então, as meninas começaram a gravar e as outras da sala começaram. Ah, mano, tem um homem nessa sala não pra botar moral, pelo amor de Deus. E só tinha menina. E então, as meninas já estavam em choque já no cantinho, pensando que realmente não tinha o que fazer. Enquanto a presidente escolar estava observando tudo, pensando que agora as meninas estavam filmando a luta se contorcer. E isso não era tão engraçado assim. Mas, enquanto isso, a menina realmente ficava dizendo pra Karma bater nela também, já que elas juntas iriam ajudar a Die-1 a melhorar sua consciência espacial. Nem sei se isso existe. A Karma não estava nada feliz com isso, já que eles iriam colocar um saco nela de novo no almoço e então jogá-la no banheiro dos meninos. A representante de classe então decidiu agir, já que as meninas também não estavam gostando nada disso, e ela já começou a gritar, chega, mas a Karma levantou, avisando que deveria parar com aquilo, já que ela não poderia fazer isso com uma amiga tão impotente assim. A representante de classe já ficou indignada, pensando que ela tinha realmente muita coragem de fazer isso, já que ela começou a dizer que até uma criança de 5 anos sabia que não poderia fazer bullying com um amigo, então ela deveria parar de fazer aquilo e deixar ela em paz. Porém, nesse exato momento, a menina já começou a perguntar quem ela era, meu parceiro, e o que aquela cadela estava dizendo, chamando ela até de espiã da Coreia do Norte. Já jogou outra menina para trás como se fosse um saco de lixo, literalmente. E então começou a dizer que essa menina era realmente sem noção, já que realmente havia muitos outros bulinadores na Coreia do Norte, e então deveria deixar bem óbvio que ela era a rainha naquele lugar e ela deveria se encaixar ou cair fora. Ela tinha que escolher um dos dois lados, e o que iria acontecer é que ela iria entrar na porrada com ela agora. Porém, a Karma disse que se ela continuasse fazendo isso, iria chamar o professor, mas a menina começou a rir pra caramba, dizendo, professor? Meu parceiro, você não parece que você não entendeu não, na Coreia do Norte eu acho que vocês são meio burro. Ela que executava tudo naquela sala, ela que mandava naquela sala, e já lançou-lhe uma bicudaça na barriga da Karma, e a Karma sentiu aquele golpe como se nem tivesse feito nada, mas ela fingiu que tomou aquele dano, né? Então se lembrou da luta com seu padrasto, perguntando o porquê que ela não deveria bater primeiro. Ele então explicou seriamente, já que ela iria espancar todos eles até a morte, de qualquer maneira, perguntava qual era a diferença dela receber o primeiro golpe e não acertar. Ele então informou que importava sim, já que também acharia chato ter uma briga rápida e acabar com um brinquedo tão facilmente assim, então deveriam criar um ambiente onde eles pudessem torturar continuamente a Song Ye-jin, e o lugar já tinha sido montado. Tudo que restava era um pretexto para enviar ela para lá, e para esse pretexto realmente a Karma tinha que tornar-se vítima inocente de violência escolar, e quando essa menina se aproximasse deveria fingir-se inocente e a recebê-la gentilmente, e deveria sempre responder de forma não violenta quando viesse a injustiça. Mas ela começou a dizer que odiava batata doce até na Coreia do
norte. Mas ela então começou a perguntar o que iria acontecer se realmente ela batesse nela e não conseguisse segurar. Ele, porém, perguntava se ela precisava ouvir o óbvio. Ela precisava apenas receber um golpe na frente de todo mundo, e depois desse golpe ela poderia fazer como quisesse. Então, depois disso, ela começou a sorrir muito feliz, dizendo que ela tinha batido bem na barriga dela, se perguntando do que ela estava falando. Mas alguém tinha chegado na classe e disse que eles deveriam vestir as roupas de ginásio rápido e ir pra lá, já que o cronograma do treinamento do professor tinha mudado e agora iriam com ele. As meninas, porém, acharam que aquilo era um saco, já que agora que as coisas estavam ficando boas. Mas a Karma realmente estava tendo que se segurar por uma semana, pelo menos foi o que o seu padrasto tinha dito, já que essa era a chave para que o plano desse certo e que ela conseguisse fingir ser vítima. E se ela bagunçasse as coisas, ele não iria perdoar ela, mas com certeza isso não seria muito fácil para ela, já que a menina já estava se contendo pra caramba de tanta raiva e agora teria que aguentar mais 6 dias. Tudo isso por causa do seu padrasto, e aquela menina nojentinha estava prontinha para o intervalo. E ela começou a sair dizendo que viria a Karma no próximo intervalo, já queria mimar ela até a morte. Porém a Karma já estava doidinha pra matar ela. A menina era tão doida que estava usando 2 hashi para poder fumar, e ela estava rindo pra caramba, dizendo que fumar cigarro secretamente durante a aula de educação física era melhor ainda. A Edin já estava usando aquela menina como se fosse um banco e fazendo ela basicamente mastigar o cigarro que ela estava usando, mas pelo erro dela, ela preferiu fazer ela mastigar o cigarro dela. Estava Kit com a Edin agora. As outras meninas estavam rindo, já que nem eram bitucas de cigarro novinhos. Depois dessa loucura toda e suas amigas realmente rirem muito dessa situação, uma pessoa começou a andar em direção a elas, e então elas pensaram que tinham sido pegas fumando, mas na verdade era a representante de classe. E então já pensou que era outra pessoa, mas na verdade era ela, e ela estava bem brava, dizendo que elas deveriam parar com aquilo. E então a menina que estava chorando chamou pela presidente de classe, pensando que isso iria realmente acabar. Porém ela disse que estava usando a sua autoridade como presidente de classe para as impedir. E então a outra menina já não estava aguentando mais, perguntando se tinha suado inteligente, mas ela começou a gritar não, que não deveria fazer isso, presidente de classe, já que ela poderia se lascar por causa dela. Mas a presidente de classe começou a fumar junto com aquela menina, chamando elas de pirralhas malditas. Foi nesse momento que aquela menina percebeu que realmente ela estava lascada, já que a presidente de casa estava com elas. E já começou a dizer que ela deveria ter um pouco mais de consideração, já que não fazia nem um ano que eles tinham levado uma pirralha para a morte, chamando elas de loucas. E essa era Mon e Edin, caso de violência escolar da filha do vice-presidente. Ela era considerada uma criminosa classe B e a acusação era agressão agravada. Basicamente, essa menina estava envolvida por tudo. Enquanto isso, a outra menina chorava, porque agora ela deu muito azar, já que a representante da classe dela fazia parte da gangue da Edin. E agora ainda estavam rolando rumores sobre aquela garota chamada Karma. Uma das amigas da Edin começou a perguntar quem que estava espalhando esses rumores e dizendo que iria cortar a língua deles, porém já foi interrompida por ela, dizendo que realmente ela mandou elas calarem a boca e que deveriam só ouvir o que ela estava dizendo, se perguntando se deveria cortar a língua delas primeiro. Porém ela já começou a pedir desculpa. A autora, porém, perguntou por que ela deixava o clima tão tenso, mas ela disse que deveriam ouvir ela com muita atenção, chamando elas de idiotas, já que elas eram estudantes do ensino médio agora, e se perguntando se elas não estavam planejando ir para a faculdade, ou se elas achavam que poderiam ser idiotas sem cérebro para sempre, sem nenhum plano para o futuro. Naquele mundo estava cheio de idiotas como o pai da hiena, que realmente tinha abandonado a filha e deixado ela morrer sem fazer nada. Então, se elas quisessem continuar fazendo coisas estúpidas assim, apenas não deveriam envolver ela na confusão, perguntando se elas entenderam. Porém, Edin já estava por dentro muito irritada, já que essa mulher estava dando sermão nela, e então ela não gostava nada disso, já que mal reconheceu desde que elas entraram no ensino médio. Essa tal de Mon e Edin, assim desde que eles entraram no ensino fundamental, estava fingindo ser toda certinha, sentada no banco de trás, endireitada, e fazendo ela sempre ser a pessoa mal que fazia o trabalho sujo, mas quando não havia ninguém por perto, era ela quem fazia toda a maldade, e então ela sim era uma miserável nojenta.
e realmente não gostava dela, mas infelizmente ela era muito forte. Essa tal de Moon começou a olhar pra Yeji perguntando por que ela estava encarando ela, mas ela já virou o rosto totalmente nervosa. Ela estava querendo fazer ela matar ela, mas ela pediu desculpas por ter encarado ela, enquanto pensava essa tal de Moon estava querendo fazer matar ela. Então ela respirou daquele jeito, já deixando ela bem irritada, pensando então, dizendo que não deveria cruzar a linha só porque ela tinha sido útil para ela recentemente. E então disse para as outras meninas que devido ao fato de elas continuarem a intimidar ela, era difícil ela se segurar bastante, mas sabiam que até bater naquelas idiotas tinham suas desvantagens. E então ela começou a olhar para aquela menina e começou a perguntar se a vida era realmente dolorosa e se ela fizesse escândalo com o comitê de violência escolar ou algo do tipo e tornasse a vida dela escolar problemática, iria matar ela, perguntando se ela tinha entendido, enquanto olhava para o sapato dela. E então ela já lançou um pisão nos dedos da menina, quase quebrando o dedo dela, enquanto ela gritava pela presidente de classe, dizendo que o seu pé estava em cima da mão dela. Porém, ela continuava fumando sem nem se importar, enquanto a menina pedia por favor, jurando que não iria causar problemas. E avisando ainda que não iria contar ao comitê de violência escolar, jurando muito. Então depois disso, ela já soltou o pé da mão da menina e então ela caiu e tombou, fazendo então com que a Yejin caísse feio no chão. Então ela já deu uma bicuda na cara daquela menina e de repente ela começou a olhar para aquela Moon e ela perguntou o que ela estava fazendo. E depois dessa encarada, a Yejin já ficou completamente nervosa e então disse que elas deveriam parar com essa besteira toda e voltar para a aula, já que era a vez delas de fazer a avaliação de desempenho. Porém, a outra menina já deu ali aquele dedo do meio, já que ela não suportava mais ela, enquanto ela estava de costas, e ela ainda estava dizendo que elas deveriam sair depois dela e esperar um pouco, mas ela já chamou pela Yejin e ela já escondeu o dedo rapidamente. E então ela disse para que elas ficassem quietas, mas a aluna transferida deveria realmente apanhar um pouco e ela deveria bater um pouquinho nela, e vê-la agir daquele jeito realmente a irritou bastante, então deveria fazer um bom caso dela. Mas nesse instante o professor do ginásio perguntou o que estava acontecendo, já que as roupas de treino da aluna transferida não tinham sido trocadas, e perguntou se ela queria treinar mesmo assim, e perguntando se ela não conhecia ninguém para poder pegar roupas emprestadas, mas ela disse que estava tudo bem, já que ela conseguia fazer isso mesmo com o uniforme. Então o professor disse que estava tudo bem, então tá de boa, contando que não rasgasse. Uma das meninas então desejou boa sorte pra ela e realmente achou ela uma boneca delicada, mas nesse exato momento a Yejin já estava olhando pra ela, pensando que estava cansada de brincar com a Sumi, que era uma menina que já estava realmente no limite, mas mexer com ela só fazia ela se sentir inferior, e agora ela queria um novo cachorrinho e valeria muito a pena poder treiná-la, e ela ainda por cima parecia ser perfeita, o olhar, a expressão e tudo que ela tinha, parecia que realmente elas teriam uma boa luta. Então depois disso, ela foi e chutou a bola em direção ao gol, só que meu parceiro, aquilo saiu como se fosse um canhão. A goleira ficou em choque e a bola passou sem ela nem poder se movimentar direito. A presidente do conselho já percebeu que isso era loucura. A menina era forte pra caramba e as outras meninas ficaram em choque, perguntando se esse barulho era real, já que a menina era forte pra caramba e tava chutando tudo como se fosse um canhão. Até o professor de educação física tirou o apito da boca e as outras meninas ficaram realmente espantadas, já que ela no futebol ia fazer sucesso, hein? E então depois disso, a bola quase bateu na cara da galera e quase que ela foi de F, mas ela já ricocheteou e quase bateu na cara da Yejin e ela já ficou em choque, meu parceiro. Aquelas meninas começaram a pensar que aquilo tinha sido de propósito, mas ela começou a olhar e a sorrir para todas elas, enquanto uma delas ficou em choque e a Yejin começou a xingar ela pra caramba, perguntando se essa arrogante estava desafiando ela, mas agora sim ela estava morta depois da aula de educação física, e chegando na sala de aula já abriu a porta com muita força de vontade, meu parceiro, chamando ela de espiã e xingando ela de tudo que tem nome, perguntando se ela tinha mirado a bola na cara delas propositalmente, mas de repente ela não falava nada, e então ela começou a achar que ela ficaria realmente assustada se mostrasse a força dela, e já começou a peitar a Karma, dizendo que ela tinha um irmão muito forte, ela não era nada além de uma desertora, e ainda por cima iria ver do que ela é capaz, e
Então a Karma começou a dizer que não poderia fazer isso, ou porque a cabeça dela ainda não estava no chão, então ela não teria como chutá-la com uma bola de futebol. Porém a menina ficou espantada, pensando que realmente ela tinha respondido ela, mas agora a Karma perguntou se ela estava assustada, já que ela estava trazendo um monte de gente com ela, e se ela fosse corajosa, iria enfrentar ela no 1 a 1 sem o irmãozinho dela, que ninguém se importava. A Karma começou a dizer que ela estava realmente agindo de uma forma bem legal e parecia ser muito fofo, mas de repente a Yejin já começou a avançar pra cima dela, mandando ela calar a boca, mas meu parceiro, ela já tomou um jab na cara e já voou pra trás com tudo, cuspindo sangue, quebrou o nariz na hora com um soco só. As outras meninas ficaram desacreditadas e a presidente do conselho também não acreditou no que estava vendo, mas meu parceiro, brigou com a pessoa errada, tomou-lhe paulada, e então a menina já caiu de joelho no chão, e as outras meninas começaram a berrar dizendo que ela era louca e o que elas iriam fazer, mas a Karma estava realmente querendo briga e tinha sangue, e bater nela era realmente muito divertido, pensando que aquela menina era louca, e então ela já começou a nem respirar direito, andando como se não tivesse mais nem perna. Porém a menina não estava nem conseguindo aguentar direito por causa do soco da Karma. Ela depois disso já caiu no chão, sem nem respirar direito, perguntando o que ela poderia fazer lutando contra aquele monstro. Mas agora a cabeça dela estava no chão e a Karma disse que finalmente poderia chutar ela. Só que meu parceiro, ela começou a chutar de cima para baixo, esmagando a cabecinha dela. Realmente ela queria que fosse chutada e agora estava na hora dela ser chutada, já que deveria ensinar uma etiqueta da Coreia do Sul que lhe fazeria muito bem, já que ela não hesitou em fazer nada daquilo, e se perguntando como deveria chutar a cabeça dela, já que deveria fazer uma curva gentilmente ou bater na nuca dela como se fosse realmente uma coisa normal. Mas de repente uma das amigas dela pegou-lhe uma cadeira, meu parceiro, e já tava para acertar a Karma, mas ela, olé, conseguiu desviar facilmente, e nesse momento a menina já ficou assustada e a Karma já colocou o pé na frente para ela cair. Ela achou interessante, perguntando o que ela tava fazendo, se tava dançando balé e tava usando uma cadeira para fazer isso, mas realmente ela era uma menina muito leal e parecia que ela queria morrer primeiro. Então a Karma decidiu realizar o desejo dela. A menina porém perguntou o que ela iria fazer. As outras meninas, vendo a cena, começaram a ficar em choque, já que eles estavam ouvindo só o barulho. E então ela pegou o cabelo dela e a amarrou nas costas dela, prendendo as duas mãos. E nesse momento o cabelo dela estava totalmente entrelaçado e ela começou a xingar a Karma, pedindo para que soltasse o cabelo dela, mas ela já puxou os cabelos da cabeça de cima e começou a arrastar ela, dizendo que ela tentou bater nela com a cadeira. Então nada mais legal do que fazer a mesma coisa, segurando a cabeça dela enquanto ela estava em defesa e batendo contra a mesa. Meu parceiro tava amassando a carinha dela e junto com isso mais um nariz, e quando ela respirava um pouquinho já batia de novo. As outras meninas da classe estavam se perguntando o que realmente estava acontecendo, já que tinha coisa errada ali, mas meu parceiro, a Karma não parava não, tava batendo com tudo. E então começaram até a pedir para a presidente de classe chamar alguém, ou até mesmo chamar o professor, e ela disse que iria fazer isso, mas a outra menina já estava com a testa toda machucada e cheia de sangue, e a Karma já preparou para dar-lhe um chutaço, meu parceiro, e chutou com tudo. Saiu mesa, saiu cabelo, saiu cadeira, saiu tudo, meu parceiro. As outras meninas realmente ficaram em desespero. A outra que estava na equipe, a gente perguntou se era a vez dela. Então disse que era a vez da princesinha. Ela já estava em choque, já dizendo que não tinha feito nada, mas ela se perguntou se achou que ela era cega ou não, já que ela tinha visto as caretas irritantes que ela tinha feito pelas costas dela, e parar de ser chata assim e vir logo apanhar. Mas a menina, enquanto ela estava indo em direção a ela só se afastava. Ela até mesmo tropeçou, e então depois que o estojo caiu, finalmente ela encontrou algo, e era um estilete, dizendo que ela não deveria chegar perto, senão ela iria usar isso contra ela, e ela realmente não estava brincando, e completamente em desespero, realmente até eu usaria, mas a Karma disse que isso não iria funcionar contra ela, já que deveria tentar cortá-la ao máximo, e se conseguisse até daria um prêmio para ela, mas ela então disse que estava esperando, e então essa menina, quando ela deu um passo para frente, começou a avançar, tentando cortar ela com o estilete, e já foi mirando logo no pescocinho da Karma, mas a Karma conseguiu desviar com muita tranquilidade, e então segurou a mãozinha dela e já aplicou um golpe de judô, e fazendo com que o chinelo da menina
chinelo até voar. Você sabe que quando o chinelo voa, a pessoa morre, né? Então, o estilete já caiu da mão dela e a menina já fingiu que estava inconsciente. Ela começou a perguntar se ela realmente estava fingindo de morta e iria acordar ela rapidamente, puxando o cabelo dela e enrolando na mão, dizendo que essas sul-coreanas eram realmente muito dramáticas e essas coisinhas estavam chorando muito fácil. Porém, ela começou a dizer que não deveria se preocupar, já que ela deveria acreditar que ela já tinha matado pessoas antes e pessoas como ela não morriam tão facilmente assim. Então ela deveria parar de choramingar e continuar a luta. Meu parceiro, ela começou a preparar para dar-lhe um chute e acertou-lhe na cabeça da menina, sangrou com o golpe dela e ela já bateu de cara no armário. Ela, nesse momento eu pensei, ela morreu, mas não morreu não, ela tava bem, ela conseguiu tirar a cara daquela parede. E então de repente a Karma já tava preparando outro chute, meu parceiro, amassando tudo. A mão da menina nem mexia, ela afundou a cara da menina dentro do armário, meu parceiro. E então as meninas já começaram a entrar em desespero, enquanto se perguntavam aonde estava o professor, mas a Karma estava felizinha, pensando então que ela foi transferida para o lugar certo. E então ela já mandou todo mundo calar a boca, dizendo que ela não fez nada, esperando ser elogiada naquele lugar, e elas deveriam agradecer, já que aquele lugar estava sendo uma merda por causa daquelas encrenqueiras que estavam perturbando o ambiente escolar, e a Karma tinha cuidado de tudo para elas, perguntando se elas não conseguiam ver, já que garotas fracas não deveriam comandar aquele lugar. Aquela menina que estava apanhando e tendo o cabelo cortado estava felizinha, já que a Karma estava controlando tudo. E então ela começou a perguntar se a Ejin iria ficar no chão fingindo de morta até quando, e ela ainda por cima não tinha perdido a consciência. E então, tradicionalmente, a líder do grupo deveria se responsabilizar pelas outras, e então chamou ela, dizendo que ela deveria ser executada, mas a menina tinha desaparecido, meu parceiro. Ela estava fugindo, engateando, dizendo que precisava ligar para o seu irmão imediatamente, e quando ela estava saindo pela porta, ela não conseguiu puxar a porta, porque a aula ainda não tinha acabado, e as hortas geralmente ficam fechadas. Porém, meu parceiro, a Karma já começou a correr igual um exterminador do futuro, já que ela queria abrir a porta, ela iria abrir, lançou-lhe uma bicuda na espinha dela, arrancando a porta com tudo, meu parceiro. Nesse momento, todo mundo estava vendo que essa menina estava apanhando, porém, a Karma não estava nem aí, já que ela disse que queria uma surra, e então iria dar pra ela, e principalmente na frente de todo mundo. E então já começou a socar a cara dela sem parar, e a cada soco era um sangue que saía, e a mãozinha da menina só mexia, mas ela realmente disse que deveria dizer alguma coisa, já que ela gostava de brinquedinhos novos, e aquilo estava sendo realmente uma bagunça. E depois, um dos presidentes começou a ler o relatório de avaliação psicológica da Yoon Karma, e era parecido com outros assassinos em busca de prazer, e ele se entregava a tais estímulos vividos, e principalmente as coisas que ela mais se excitava era por causa do sangue. Quando ela via a cor do sangue, ela ficava muito feliz, e ficava realmente feliz demais, já que agora ela poderia achar as pessoas lindas com sangue no rosto. Depois disso, o ajudante do vice-presidente já chegou dizendo que a Karma não tinha aguentado e tinha entrado na porrada no primeiro dia de aula, e nem tinha passado uma semana, mas pelo menos a Karma já estava fazendo a sua vítima, perguntando se esse não era o seu plano, mas o presidente estava tranquilo, dizendo que ele também já não estava calmo o suficiente e não aguentava ter esperado mais, já que ele tinha esperado 1 ano, e ele estava feliz que a Karma já tinha agido. Realmente ele não aguentava mais esperar, e então estava feito, e agora ele não precisava só focar em resolver algumas coisinhas, e então a situação iria ficar tranquila para a Karma. Depois disso, o professor de educação física já tirou a Karma de cima da Ejin, enquanto a da aula médica já começou a chegar para poder curá-la. Porém, meu parceiro, a Karma estava olhando sorrindo para a presidente daquele lugar, já que ela sabia que ela estava envolvida, e ela com certeza seria o seu próximo alvo. Agora a competição seria entre as duas. A mãe já ficou bravíssima, perguntando aonde estava o professor daquela sala, principalmente quando o anjinho dela estava sendo espancado na sala. E então ela começou a gritar para as professoras esquecerem, já que aquela ali era o real problema, e foi aquela menina que bateu na Ejin. Porém, ela tinha uns olhos que realmente de culpa, e perguntou que ela estava olhando para ela, intimidando e avisando que o rosto dela estava muito bem cuidado comparado ao da Ejin, e se ela não conseguisse casar por causa dela,
dela, ela iria assumir a responsabilidade, mas ela começou a dizer pra mãe dela, com todo respeito, dizendo qual era o problema do casamento da Edin, já que a personalidade dela também era uma falha, e tudo isso era resumido no quanto ela é tão imbecil, dizendo que era por causa da mãe dela. Nesse momento ela já ficou irritadona, dizendo que o professor deveria fazer alguma coisa, mas ele estava só tentando acalmar a situação, e o porquê realmente ele estava fazendo enquanto a filha dela estava chegando àquele ponto de apanhar. Ela já começou a culpar o professor do nada, quando de repente a mãe já começou a dizer que parecia realmente não saber o quão assustador o mundo era, e ela estava agindo daquela forma estranha, e se perguntando se ela sabia quem era o marido dela, e dizendo que era o presidente Neng da corporação, que tinha oferecido 10 milhões de wons para o diretor daquela escola, e ela então se atrevia a mexer com a filha dela, avisando o diretor que deveria ligar para os pais daquela garota agora, e o diretor, como era calvo e obediente e manso, ainda por cima começou a obedecer, e então ele já começou a ligar, enquanto a Karma começou a puxar o choro. Então a mãe dela começou a achar estranho que ela estava chorando, e realmente a Karma conseguiu chorar naquela situação. Elas começaram a se espantar vendo tudo aquilo, e começou a tirar a roupa, mostrando que era isso que tinha acontecido com ela, já que ela estava com algumas marcas de cigarro, e foi isso que a Edin tinha feito como forma de iniciação na sala de aula. Os professores vendo aquilo se perguntaram o que era aquilo. Olha o corpo blindão da menina, pô! E então eles realmente viram que aquilo era queimadura de cigarro e perguntaram como que a Edin tinha feito aquilo, já que eram muitas marcas, e ela era uma garota muito má. A Karma ficou feliz, já que a situação tinha mudado completamente a favor dela, e a Edin deveria estar muito confusa, já que ela não tinha feito aquela marca de cigarro dela, e ela tinha se queimado propositalmente antes de entrar na sala de aula, e foi um trabalho que foi feito secretamente com os cigarros que ela pegou do chefe dela, se pensando se o padrasto dela iria ter uma justificativa tão boa igual a essa, já que ela realmente não iria esperar uma semana para bater na Edin. E então, agora que ela tinha um corpo machucado e ela também não sentia dor, a única coisa que ela precisava fazer era machucar aquela menina. A Edin, porém, ficou espantada, enquanto a sua mãe perguntava o porquê que ela tinha mentido para ela, mas ela começou a dizer que isso não era importante agora e que essa menina estava fingindo. Porém, ela começou a gritar dizendo que não estava fingindo coisa nenhuma, e ela até mesmo disse que fez as amigas dela segurarem ela para poderem queimar ela, mas a Jenny incrivelmente se entregou, dizendo assim: você então deve saber qual marca eu fumo. Porém, a Karma começou a dizer que não sabia nenhuma marca dessas, já que ela era norte-coreana, e nesse momento ela ficou muito irritada. Porém, a sua mãe ficou decepcionada, já que não era normal ela estar fumando ainda. A Edin já estava mentindo, porque ela tinha dito que tinha parado de fumar. Então, nesse momento, a mãe dela já mudou de assunto novamente, dizendo que ela queria falar com o pai da aluna. E nesse momento, o vice-diretor já disse que realmente tinha ligado, e então ela poderia conversar com o pai dela. Porém, nesse momento, o cara já começou a dizer tranquilamente pra Zin conhecê-la. E ela começou a dizer irritada que era a mãe da Eugene. E então, ele disse que estava realmente muito ocupado. Mas a mãe começou a gritar que ele deveria vir, se ajoelhar e pedir perdão pelo que tinha acontecido. Mas então, ele disse que não poderia ir porque ele realmente era muito ocupado e queria marcar um dia para poderem conversar e também visitar a escola. E em compensação, eles iriam discutir isso separadamente e informaria sobre a data e o horário. Então Jin ligaria, e Jin ligou na cara dela. Realmente ela não entendeu nada, dizendo que estava sem palavras, já que isso não era confuso, já que tal pai, tal filha, e que deveria se preparar, já que ela não iria continuar naquela escola e iria garantir que a vida dela fosse um lixo pelo resto do seu futuro. E então saiu da sala fechando a porta rapidamente, enquanto a Karma colocou a roupa. E então eles professores já pensaram que essa menina era meio louca. A mãe dela era bem irritada. Enquanto isso, a Karma pensou que, como esperado, o padrasto dela parecia estar muito bravo e ele nem tinha dado instruções pelo telefone, e realmente isso significava que seu método estava funcionando e que ela poderia fazer o que ela quisesse com a Edin, o tanto que ela quisesse atormentar à vontade. Enquanto isso, na sala de aula, aquela presidente estava pensando que essa Karma, não importava o quanto ela pensasse sobre isso, algo estava estranho, já que no começo, quando ela tentou parar a sua Edin, ela parecia que realmente era uma garota normal e justa, mas depois de tudo aquela cena, ela parecia ser realmente uma psicopata. E usando a Ji Eun-sung
como desculpa. Ela estava extremamente obcecada com a justificativa diferente, mas ela começou a dizer que lidou com os encrenqueiros da sala de aula e que as pessoas deveriam ser gratas a ela. E isso não era nada natural. É como se alguma força desconhecida implantasse artificialmente a justificativa nela, fazendo até mesmo a presidente começar a comer a caneta. E ela parecia uma desertora de status incerto, mas há uma alta habilidade em combate. Quando se tratava de instigar crimes violentos, essa menina era a pessoa certa. E então, a Karma espancando a Edin hoje foi realmente o limite do cume. E quando então a Edin entrou na sala de aula e a presidente da sala já começou a perguntar o que ela tinha feito para ter saído de lá mais cedo, a Edin já entrou na sala aonde a representante de classe estava e ela perguntou por que ela estava demorando tanto para trazer o professor, já que ela poderia ter trazido um caminhão cheio de professores no tempo que ela demorou. Ela, colocando a mão sobre a mesa, disse que infelizmente ela não tinha carteira de motorista para dirigir um caminhão. E o mais importante é que pelo menos ela chamou, independente do motivo. Porém, a Edin já ficou brava pra caramba, dizendo que talvez ela quisesse que ela adivinhasse quando o professor ia chegar ou que ela iria receber ajuda, e porque ela talvez estivesse atrasando o professor de propósito, já que ela estava com medo. E qual era o seu verdadeiro motivo? Talvez ser exposta, e ela estava com medo de que a Yun Karma viesse ali trazendo o professor e viesse até ela. Com essa sua personalidade, ela ficaria ali parada e aceitaria, e então o ato de certinha dela seria quebrado na frente da escola inteira, já que ela estava se escondendo enquanto ela estava sendo espancada porque ela estava com medo. A representante já fechou o livro rindo pra caramba e a outra já começou a ficar cheia de medo. Aquele livro já voou no olho dela e pra finalizar a representante já deu uma de Kung Fu e deu um chute no meio da barriga da menina, lançando ela no chão. Já não basta ter acabado de apanhar, já vai apanhar mais um pouquinho. Ela então já ficou sem ar e começou a chorar, percebendo que tinha falado bobeira. A representante disse que ela devia dizer mais uma vez, já que ela tinha provavelmente chegado atrasada de propósito, e como alguém como ela poderia ousar dizer isso? Ela então nem estava conseguindo falar direito, dizendo que ela era louca, já que a mãe dela acabou de sair da sala do professor. Ela então perguntou: é sério? Então traga ela de volta então, porque você vai apanhar mais uma vez. Rapaz, meu irmão, ela já virou o rostinho e deixou quieto, dizendo que ela ficava andando, bancando a rainha ultimamente, e talvez ela tivesse esquecido de que ela era apenas uma canalha, e quem era a rainha ali era ela. Sem a família e conexões, ela não passava nada além de lixo, e ela era só uma cachorrinha que eles estavam cuidando, e deveria parar de agir assim, enquanto xingava ela, pegando seu óculos, dizendo que se fosse ela nem estaria fazendo uma cena ali, estaria puxando o saco do seu irmão, o chefe da escola, para poder fazer a coisa certa. Então disse que iria fazer isso de qualquer jeito, já que não tinha outra escolha, e dizendo que ela não era cachorrinha coisa nenhuma, enquanto saía rapidamente. A representante se sentou bem brava, mas pensando que de um jeito ou outro ela ainda era útil e submissa, só apanhando um pouquinho. E ela agora queria aguardar a resposta do líder da escola para ver o que ele iria fazer com ela. Enquanto o irmão da Edin, vendo a cara dela, começou a rir pra caramba, dizendo que ela estava muito feia, parecendo até um bolinho inchado. Mas ela já ficou brava, dizendo que aquilo era o rosto de uma arte abstrata. E então xingou mais uma vez, gritando ao opa que ele estava rindo quando a irmã tinha sido totalmente espancada. Ele, coçando a orelha, disse que não deveria gritar mais, senão ele ficaria sem ouvidos, já que aquela sala de aula era dos veteranos e ela não deveria ser rude. Mas ela perguntou se ele tinha entendido, mas como ele poderia dizer, faltava uma motivação. Ela perguntou que tipo de motivação, se essa tal de Karma era bonita, enquanto fazia uma cara nojenta com um piercing na língua, que ela já ficou entediada vendo a situação dele, e mostrou a foto pra ele, perguntando o que ele achava. Ele, olhando, começou a gargalhar, dizendo que sua boca estava até salivando. Esse era o som de Yun. Esse também não estava puro, mas estava com principais acusações em filmagem ilegal e agressão sexual em grupo. Realmente o cara não era brincadeira não, mas a menina disse que tinha muita gente que foi abusada por ele e nem conseguiu denunciar, e mexer com ela era mexer com seu irmão, então a Karma deveria esperar o seu karma. E então os alunos já estavam lá de fora, alguns com motos e algum com patinete elétrico, já doidinho para encontrar aquela menina, e quando ela já saiu da sala, eles já estavam cercando ela.
por uma passagem aonde tinha pouca movimentação. Nem sei porque ela tá passando ali, mas deve ser intencional. E a menina, irmã dele, tava ali no lado bem quietinha. Aí o Karma parecendo um estudante igual a Dora Aventureira, mas eles gostavam da expressão dela, que era fria e bonita. Geralmente, as outras ficavam muito tristes de ver ele, e para comemorar a vinda dele para a Coreia do Sul, eles fariam ela se sentir muito bem, e chamaram até mesmo ela de espiã, dizendo que ela era uma otária, como ousava mexer com a irmã dela e com as amigas, entendendo o que ela tinha feito. E agora Edin tava dizendo que ela tinha mexido com a pessoa errada, chamando ela de espiã e xingando ela de muitas outras coisas. Mas a Karma continuava com a mesma cara sem nem se importar. O Jin-Yoon tava olhando e assoviando, dizendo que ela era realmente uma belezura, e se aproximando, perguntando se ela estava dando aquele olhar mortal para ele, já que era ainda melhor e mais emocionante do que quando elas começavam a chorar imediatamente, e dizendo que havia uma garota chamada Iena, que era aparentemente sua irmã, que era igual a ela e fazia ele rir bastante, já que ele tratou ela tão bem que ela morreu. E o legal é que tava olhando para um monte de gente dizendo que não deveria ligar para aqueles caras que estavam atrás dela, já que eles estavam ali simplesmente para garantir que ela não pudesse fugir, e eles eram bem grandes, e ele se certificou de escolher os mais fortes, já que ela com certeza não conseguiria fugir de jeito nenhum, e eles conseguiriam pegar qualquer pessoa, não iriam nem mesmo desperdiçar a força de nenhum deles, já que agora eles iriam começar de verdade, já pegando o celular dele e começando a gravar, já que o seu empreendimento artístico estava brilhando, e então já mandou todos os rapazes tirarem a roupa dela, e é claro que as outras meninas ficaram lá atrás observando e rindo bastante, mas quando se aproximaram, não sabiam que ela podia lutar, e como ela estava cercada, e ainda por cima os três estavam indo pra cima, normalmente não teria como uma mulher vencer, já que a lutadora mais forte foi 4 vezes campeã mundial, e invicta e aclamada como a mais forte, e infelizmente, contra um lutador que foi campeão da liga sem nome na mesma categoria de peso, foi uma vitória esmagadora e ela foi nocauteada. Ele venceu por nocaute em apenas 2 rounds, apesar de suas conquistas na carreira serem incomparáveis à dela, só porque ele era um homem, e ele dominou completamente a invencível lutadora feminina, já que as mulheres geralmente têm cerca de 70% da força muscular de um homem com o mesmo peso corporal. No entanto, quando a diferença no tamanho do corpo é considerada totalmente diferente. Resumindo, um homem é mais forte do que uma mulher, mas já vieram pra cima dela e ela já fez a melhor coisa possível, já deu um socão na cara de um, porém o maluco foi um soco tão forte que ele saiu voando, parecia que ele... Mas o nariz dele já tinha ido embora junto com um dente. Ele até tava chorando. O cara que tava gravando ficou em choque e os outros dois também, já que aquela força daquela menina era totalmente desequilibrada. O cara saiu voando, até saiu uma fumacinha do soco dela, já que devido a experimentos biológicos por autoridades norte-coreanas, a força da Karma acabou sendo um pouco alterada, permitindo que ela aumentasse livremente os seus níveis de adrenalina. E o soco de Karma naquele estado era equivalente a de um lutador de peso pesado masculino. Ô louco, só que a perna dela tá igual um graveto, né? Os caras ficaram completamente em choque, já que parecia que aquela menina era na verdade um lutador profissional, e o outro com cabelo que parecia um cocô percebeu que o amigo dele tinha saído voando agora, mas eles não deveriam simplesmente desistir, mandando os covardes atacarem e tirarem logo a roupa dela, mandando-os cercá-lo. Porém, nesse instante ela percebeu que não iria dar certo e começou a correr. Ela então deu uma subidinha, e naquela subidinha ela já deu um salto, estranhamente parecendo um robô de tão parado que estava, mas então ela já se jogou pra cima dos homens e eles acharam estranho pra caramba, mas o maluco que tava mais perto já tomou uma joelhada no meio do nariz. Ele já tava todo desnorteado e ela pegou no cabelo dele e já aproveitou e bateu naquela grade, finalizando o maluco. Ele com certeza morreu. Esse morreu, não nem conto mais a história dele. E então, os outros dois, já observando, ficaram mais em choque ainda. O outro maluco já veio correndo como se realmente fosse mudar alguma coisa, ainda gritando. E a segunda habilidade física dela era com certeza uma visão dinâmica que fazia com que os oponentes parecessem se mover mais lento. Coisinha boa, hein? E correspondendo a isso, ela conseguia desviar e acertar com muita facilidade os outros, com uma reação sobre-humana. Mas é claro que já vieram dois de uma vez tentando atingir ela e ela conseguiu desviar, sem contar aquela boxeadora profissional, hein? Já veio, desviou de 3 socos e já preparou, dá aquele jab e um direto e já acertou um em cada um. Mas o que tava ali vivo já pensou que ia sobrar pra ele, mas já tomou um chutão no gogó.
já caiu ajoelhado pedindo pra Deus pra cuidar dele. Mas na verdade, ela era 10 vezes mais rápida que um humano comum, dizendo que eles eram idiotas. Quando então um que tava fingindo desmaiado que tinha batido, que eu não ia contar mais a história dele, segurou ela, dizendo que agora eles deveriam resolver, já que ela estava presa ali e com certeza conseguiriam vencer, mandando algum deles se levantar. O Banguela já veio com tudo pra dar um socão na cara dela, mas eu pensei, pô, vai acertar na cara do próprio amigo, mas ela conseguiu desviar mesmo sendo segurada e deu um chute na barriga do maluco. Pensa num maluco azarado, ele tava até chorando de novo, mas então o cara decidiu dar um mata-leão nela, pensando que era a melhor ideia, mas não foi não. Ela já colocou a mão nas partes mais importantes de um homem e começou a apertar e rapidamente ele soltou, mas ela apertou de uma forma que, doeu muito. E então, depois disso, o cara já tava pedindo por favor pra exorcizar essa menina, já que não sabia o que tinha nela, mas o cara já caiu ajoelhado e ela colocou, ai meu Deus, não, apertou mais um foi de F. E enquanto olhava pra cara do outro maluco dizendo que ele era o próximo, o cara já começou a chorar, mano. Não tinha nem dente mais, o que restava pra ele. Já começou a correr pensando que aquela menina era realmente muito louca, dizendo ao Jin-Woo que ele estava com certeza indo embora. Mas ela começou a dizer que estava se divertindo agora. Então correu, já deu uma voadora na cabeça do menino. Ele então caiu duro no chão, batendo de cabeça na moto e já desmaiando na hora. Mas rapidamente já levantou pedindo ajuda por favor. Mas ela já amassou a cabeça dele no chassi da moto. Meu Deus, o Jin-Woo que tava gravando só observava tudo pensando que ia dar muito ruim. A Karma continuou amassando a cabeça dele na moto, dizendo que agora só restava o irmão, que era o líder do grupo. Depois de amassar completamente a cabeça do menino, ela disse que odiava irmãos que só sabiam falar. Ela estava só se aquecendo e agora o corpo dela estava esfriando. Então ele deveria parar de ficar igual um idiota parado e atacá-la, já que ela queria brigar. A irmãzinha dele já ficou completamente nervosa, mandando o irmão dele rapidamente fazer alguma coisa. Aliás, ele era o lutador número 1 da escola, e então ela perguntou do que a irmã dele estava falando, já que era a mesma questão de ser o melhor lutador da escola, mas ter que enfrentar aquele monstro, pensando que ele teria que sair correndo e não teria outra opção se não fugir. Mas ela perguntou se ele iria fugir, já que deveria correr se quisesse. Diferente dele, ela gostava de brincar de pega-pega, mas se ele achava que um fracote como ele, que não sabia lutar, iria correr bem, ele estava sendo muito otimista, na verdade, já que ela escapou da Coreia do Norte sozinha, e sabe como é que é o negócio lá, né? Dizendo que se ele e aí o Jin correrem para o norte, ela iria até mesmo no inferno para buscar os dois, já que iria perseguir eles até o fim e bater neles com vontade. Ele então, percebendo que não tinha outra escolha, já foi para cima dando um jab, mas estranhamente ele era bem rápido até, e ela conseguiu defender aquele golpe, mas já estava vindo outro, e então ele errou, mas ele percebeu que ela na verdade não era nada, até um golpe que tinha acertado nela deixou um hematoma na hora, porém ela disse que boxe era o que ele sabia lutar, e os socos dele eram realmente bem velozes, já que estava tudo bem, ela enfrentaria ele com o próprio boxe. Ela também treinava bastante, mas ele achava que era besteira, dizendo que ela estava falando muita merda e já xingando ela, já foi dando mais um jab, um direto, e ela então já veio com um direto também, porém ele abaixou e conseguiu desviar, mas já tentou acertar ela, mas naquele instante ele percebeu que ele receberia um golpe no fígado e com certeza ia doer pra caramba, mas se ela errasse, ela que estava lascada, e quem disse que ela errou, acertou em cheio, o cara quase se mijou, já se afastando, e ela então disse que ele realmente conseguiu bloquear o ataque, dizendo que não era de se esperar que ele era o chefe da escola, já que ele realmente tinha um soco poderoso, mas ele pensou que bloqueou bem, mas ainda era difícil de respirar, e se fosse só isso, talvez ele pudesse vencer. Ele então começou a gargalhar, mas ela perguntou o que era tão engraçado, e ele disse que estava pensando que isso iria ser mais fácil do que ele pensava, mas no começo do semestre, para se tornar o chefe da escola, ele lutou com o chefe que era técnico, e ele era muito maior do que ele. Aquele cara tinha 185 centímetros e pesava 115 quilos, basicamente uma aberração musculosa, e o soco dele era mais forte do que o dele, mas mesmo assim, ele venceu no final. Ela disse que não sabia do que ele estava falando e nem se importava com categoria de peso, mas só queria lutar e encher ele de porrada, e a resistência do corpo dela também não era bom. Ele achava que com certeza a vitória
agora era dele. Já foi pra cima, tentou dar 2 socos na cabeça dela, mas ela conseguiu desviar rapidamente. E já foi dando mais 2, mas ela então percebeu que os ataques dele na verdade estavam ficando mais lentos. E ele percebeu que a velocidade de esquiva dela tinha ficado também mais lenta. Mas agora ela estava ficando cansada. E com certeza não era nenhuma surpresa depois de ter enfrentado tantas pessoas. Mas a maneira mais fácil de se lidar com um boxeador cansado era uma barragem implacável na luta, que era continuar pressionando de todas as formas possíveis, deixando o boxeador totalmente cansado. E isso não daria tempo e eventualmente iria abrir uma brecha e dar um passo em falso. E foi aí que ela felizmente conseguiu tropeçar naquele patinete. E agora era o momento certo de acabar com ela, já que ele reuniu todas as forças naquele único golpe. Porém, quando ele foi acertar, acertou simplesmente o vento. Ela tinha sumido de repente. Percebendo que ela estava um pouco distante e como que ela tinha chegado ali tão rápido. Mas a terceira habilidade da Karma era se mover com muita velocidade. E instante, quando ele estava tentando terminar a frase de como ela tinha chegado lá, já tomou um socaço no meio da cara, já que os passos explosivos dela eram realmente muito rápidos. Através da força histérica de levantar 1 mr de agachamento, 250 kg. Depois daquele soco, ele ficou no chão com o nariz quebrado, pensando que ela tinha teletransportado. Então a irmã dele, Edin, já apareceu pedindo para que por favor ele levantasse, já que ele era o melhor lutador da escola e não poderia fazer isso, já que senão elas estavam lascadas, chamando ele de bastardo, mandando ele levantar e avisando que ele não poderia perder para uma garota e que deveria ir lá e lutar direito, mas rapidamente já empurrou ela, dizendo que ela deveria falar sério, já que ele estava realmente tentando lutar, mas aquela menina era um monstro. A Karma começou a falar que ele levou aquele golpe e já se levantou, dizendo que ele era mais forte do que parecia, e fazia um tempo que ela tinha um bom brinquedo para poder brincar, e o seu coração estava até acelerando, dizendo que ele deveria se apressar e levantar e brincar com ela. Realmente o cara estava lascado, mas por mais que isso machucasse seu orgulho, ele admitia que não conseguia vencer ela em uma briga de socos, mas talvez no chão ele tivesse uma vantagem. Não tinha como esse poder de soco insano vir da categoria de peso dela, e ela tinha 183 centímetros e 92 kg. E ele tinha 183 centímetros e 92 kg, dizendo que tinha uma vantagem esmagadora quando se tratava de peso, precisando criar uma situação que pudesse dominá-lo no chão, já que ele não sabia exatamente o estilo de luta dela e se ela estava preparando para um ataque. A resposta era o chão. Mesmo que ele não fosse tão habilidoso, ele talvez conseguiria, já que ele aprendeu algumas técnicas básicas com seus colegas de treino e iria fingir que estava entrando com um movimento de boxe, mas na verdade levaria ela para o chão. Ele já veio correndo, mas ela disse que parecia estar correndo nas cegas. De repente ele já agarrou a perna dela e ela ficou surpresa, jogando ela no chão. Ela então bateu a cabeça no chão e ele já começou a segurar no pescoço dela, já que ele considerava que era a vitória certa, e mesmo tendo algumas dificuldades, pegou aquele pedaço de lixo e agora iria matar ela, já preparando para dar um socaço na cara dela. Já quando ele foi dar aquele socaço, ela já empurrou ele para frente e nesse instante ele já perdeu totalmente o equilíbrio. Ela já segurou a perna dele e começou a girá-lo. Ele não entendeu nada, mas parecia que ela também era profissional em jiu-jitsu, prendendo uma das pernas. Ele então foi girado e basicamente o jogo que estava ao favor dele foi virado totalmente. E ele perguntou que porcaria era essa, mas rapidamente ela já estava segurando o braço dele, dizendo que era jiu-jitsu. E ela estava ficando entediada de copiar qualquer maneira, então decidiu que iria parar com o boxe e tentar quebrar o braço dele. Principalmente quando você desafiava alguém para um jogo no chão, isso significava que você estava disposto a ter duas coisas quebradas. Ele então começou a xingar ela, dizendo que deveria soltar, mas ela afirmou que iria quebrar e já começou a jogar muita força para baixo, deslocando o braço dele e fazendo com que ele gritasse muito. As meninas observando o irmão dela gritar que o braço estava quebrado, já começaram a xingar e chamar ela de louca, dizendo que deveriam ligar para 119, mas fazer isso era algo errado, já que provavelmente iria dar ruim. Enquanto o irmão gritava pelas meninas, elas começaram a correr, que no mínimo deveriam chamar a polícia, mas rapidamente elas correram. A Karma diz que a Edin era realmente uma menina não leal, já que ela conseguiu fugir e deixar ele para ter todas as partes quebradas. Ainda por cima, chamava ela de irmã, pensando que ele deveria parar de choramingar por um único braço, já que ela estava começando a se divertir e deveria ouvir, já que a ideia dela era quebrar os restos dos membros e também
foi transformar ele em um brinquedo humano, bem molinho, como se fosse um Yuji. E então ele começou a pedir espera, já que deveria pensar com cuidado. Mas ela disse que o braço dele ainda poderia se recuperar, mas quebrar todos os 4 membros? Talvez não, já que ele talvez não conseguiria lidar com isso e teria que ficar andando de cadeira de rodas, e alguém teria que assumir a responsabilidade pela vida dele. Mas quem queria fazer esse tipo de coisa? Talvez ela mesma que pudesse cuidar dele, mas só queria ouvir o barulho dos ossos dele quebrando mais um pouquinho e ele gritando. Ele começou a pedir para parar, mas então ela foi e quebrou o joelho. Nossa, quebrou o joelho dele, que dor do caramba. Ele já começou até mesmo a sangrar pelo nariz, não sei porquê. Mas então ela tinha quebrado uma perna, um joelho, um braço e o outro braço também. Ela começou a gargalhar, dizendo que ele estava parecendo realmente um bonequinho. O cara estava chorando muito, mas ela disse que ele parecia um bebê. E então já começou a chutar as partes mais íntimas dele, dizendo que ouviu dizer que ele fez coisas terríveis com as garotas com aquela coisa, dizendo que até uma delas acabou tirando a própria vida. Ele perguntou quem ela era, já que deveria ser amigo ou parente de algumas delas, mas disse que ele na verdade era burro. Ela desertou ali sozinha, e ainda por cima porque teria amigos ou parentes. Aquilo era só para diversão dela. Ela sempre foi curiosa, já que porque homens fortes que agiam de forma tão dura choravam como bebês quando agarravam aquele lugar. Então pesquisou no wiki da Coreia do Sul e viu que os testículos de um homem eram como ovários de uma mulher, decidindo então apertar os dele, e a dor causada pelo esmagamento dos testículos de um homem parecia semelhante à dor causada quando os ovários de uma mulher eram esmagados, e dizendo que iria esmagá-los, fazendo causar uma dor excruciante. E ler isso fez ela realmente querer esmagar ainda mais, porém ele começou a pedir por favor e implorar, mas ela disse que tinha grandes expectativas em relação a ele, porque ele não deveria decepcioná-la com os gritos, dizendo que deveria chorar bem lindinho para ela. O louco, chamando ele de Jinwoo e apertando daquele jeito, e foi aí que ele já começou a chorar. Ela apertou tão forte, mas tão forte que esmagou. Enquanto isso, as meninas estavam correndo muito, mas então ela estava olhando para trás, mas estranhamente a Karma não estava mais lá. Elas pararam de ver ela já fazia um tempo, e então elas perceberam que realmente não tinha ninguém passando por ali. As outras meninas começaram a estranhar também porque não tinha movimento nenhum naquele lugar, e ela explicou que na verdade os meninos sempre achavam uma forma de quando iriam mexer com a garota, de na verdade garantirem que ninguém pudesse vir onde eles estavam. Então eles fechavam a rua dizendo que estava em obra. Eles realmente eram tão minuciosos nessas coisas, mas na real eram idiotas, já que aqueles pervertidos inúteis não ajudaram em nada. A amiga dela então começou a dizer que a Karma ainda não tinha alcançado eles, se perguntando se eles estavam seguros. Porém, ela pensando bem, já fazia mó tempo que não via a Karma, e de repente começaram a ouvir um barulho, que talvez onde ela poderia estar, já que os caras estavam derrotados, e ainda por cima ela não estava ali. Onde que essa menina tinha se mexido na final? A Edin já mandou todas elas correrem, mas elas não entenderam nada, já que elas estavam completamente cansadas, mas disseram que elas deviam continuar correndo, já que tinha alguma coisa de errado naquele lugar, e senão elas seriam pegos. Porém, quando ela começou a olhar para trás, dizendo que estava com um pressentimento ruim, a Karma estava bem na frente dela, e estava com aquela motinha elétrica, e já deu um coice nela, que fez ela sair girando, e o golpe foi tão forte que ela ficou sentindo muita dor na perna dela, e a canela dela tava doendo pra caramba. A Karma disse que ela realmente estava dizendo uma coisa e fazendo outra, já que ela continuou correndo e fugindo na frente dela. Isso era meio estranho, já que ela estava ali o tempo todo. Porém, a de preto começou a perguntar por que ela estava ali. Ela então disse que pegou a scooter elétrica que os lacaios do irmão dela trouxeram e deu a volta na rua e passou na frente dela, sem que elas percebessem. Aquela scooter foi modificada ilegalmente para exceder os limites de velocidade, e então os americanos chamavam isso de tuning, eu acho, e pensou que tinha ajustado bem os seus status mentais, mas parecia que essas meninas eram meio burras, e então estava na hora de dar uma lição nelas, e agora a coisa ia ficar boa, já que agora geral iria apanhar. Uma das meninas já começou a correr igual uma louca, mas a Karma disse que não adiantava, aquilo era realmente uma chatice. Acelerou aquele patinete e ela percebeu que já estava sendo caçada,
Porém, a Karma pegou no cabelo dela e já deu uma volta arrastando a cara dela no chão. Rapaz, que sinistro. E então já deixou ela junto com as outras amiguinhas. A outra percebeu que não adiantava, assim ela ia ficar até calva. Mas agora não tinha jeito, as três teriam que apanhar da Karma. E é claro que as meninas ficaram espantadas. E ela disse que se alguém quisesse esfolar a pele no asfalto era só avisar, já que ela ficaria feliz em descascar aquela cara de pau delas. Depois disso, elas ficaram com certeza com medo e não tiveram outra escolha senão se ajoelhar, nem tentaram lutar contra a Karma. A outra, que tinha esfolado a cara no chão, começou a chorar pra caramba. E agora, ela disse que deveriam falar o que estavam planejando fazer com ela depois de despila. Porém, elas não quiseram responder. Então, ela pensou que teria que fazer o Eugene falar, pedindo o celular dela. Ela então perguntou por que do celular dela, mas já tomou, começou a gritar, já que foi uma dor do caramba. E o joelho dela tava doendo bastante, mas ela disse que simplesmente podia ter entregado o telefone e não teria que ter passado por isso. Entregando então o telefone, e ela começou a ver, já que tinha um álbum de fotos da Eugene e várias fotos nuas das garotas da sala. E por que tinha tantas fotos nuas no celular dela? Perguntando se ela era uma pervertida ou algo do tipo, mas ela virou o rosto chorando, dizendo que não era da conta dela e já tomou mais uma no joelho. Disse que se realmente não era da conta dela, ela talvez não deveria ter acabado assim por culpa dela, já que depois de tirarem fotos dela nua, provavelmente tinham planejado usar essas fotos para controlar ela. Ela começou a dizer que sim, já que então deveria tirar o pé do joelho dela, por favor. Ela então começou a tirar. Ela, porém, pensando que tinha acabado de dizer que não gostava dessas coisas de fotos nuas, mas sinceramente não entendia o porquê que as pessoas faziam tanto alarde sobre estar pelado. Se lembrando que seu padrasto tinha dito que o cérebro dela tinha sido muito danificado por experimentos com drogas que ela nem conseguia mais sentir vergonha. E será que por isso que ela não conseguia entender tal situação? Mas tanto faz. E para pessoas normais, ter suas fotos vazadas era com certeza um grande problema. Então não havia necessidade de pensar mais naquilo, pensando em uma maneira de substituir o plano do seu padrasto, dizendo que ali estava o celular dela. Ela então achou que simplesmente iria devolver assim, mas já jogou no chão estraçalhando o celular dela. Ela começou a chorar, mas ela disse a Eugene que acabou de perceber qual era o sonho dela. Então ela percebeu que ela na verdade era uma psicopata, mas a partir de hoje o sonho dela era se tornar uma fotógrafa. E no álbum de fotos dela havia centenas de fotos da pobre Jiwin, a aluna da sala. Mesmo que alguém lhe pagasse, ela não poderia ter levado tantas, o que significava que essa coisa de tirar fotos deveria ser incrivelmente divertido. As três começaram a ficar em choque, não pensando que isso poderia acontecer, mas ela disse que elas deveriam tirar a roupa em silêncio e cooperarem com a sessão de fotos dela. 2. Elas seriam nocauteadas e depois despidas se tentassem lutar contra. Porém, a de preto começou a pedir espera, já que ela deveria perdoar elas dessa vez, e elas fariam qualquer outra coisa que ela dissesse menos aquilo, mas já tomou-lhe um chutaço no meio do queixo, dizendo que ela escolheu a opção 2, então iria ser nocauteada. As duas, percebendo, disse então que não tinha jeito e teriam que se apressar, já que se elas não fizessem, ela iria decidir tudo pelas duas. A questão é que agora o jogo tinha virado e elas começaram a gritar de nervoso, enquanto aquele assistente estava esperando, dizendo que a Karma finalmente tinha conseguido chegar, e ela com certeza arruinou o plano do qual o presidente trabalhou tanto. A missão, na verdade, era usar as condições que ela não sentia vergonha para suportar o bullying da gangue deles por 2 a 3 semanas, e depois de um certo momento, citando a situação, eles iriam ser enviados para um lugar e seriam condenados por um juiz do vice-presidente que havia sido subordinado. Eles teriam que prestar serviço comunitário em uma região selecionada, que seria numa instalação de bem-estar para deficientes em uma ilha remota. E essa unidade de assistência social seria, na verdade, uma unidade fantasma que foi criada nos bastidores, e dessa forma os irmãos Song ficariam completamente isolados do exterior e torturados por 200 horas pela Karma. Esse era o plano de vingança do vice-presidente que eles bolaram. Ia basicamente afundar o barco no retorno deles e teria silenciados facilmente. Porém, a Karma arruinou tudo. Ela bagunçou tudo em um único momento de impulso. Mesmo assim, o plano parecia ser falho desde o começo, já que eles estavam usando uma psicopata impulsiva como o principal facilitador. E então, ela começou a vir cantarolando, felizinha, cantando sobre batatas. Rapaz, mas o segurança tava pistola gritando com a Karma, dizendo que ela tinha estragado os planos no primeiro dia. Então, ela tava realmente culpada por tudo que ela tinha feito. Eu
realmente ela era desprezável. No final das contas, o chefe já estava do outro lado da porta, dizendo que o chefe de segurança deveria deixar ela entrar. Porém, quando ele ouviu isso, ele ficou nervoso também. E antes de deixar a Karma entrar, ele queria dizer uma coisa pra ela. Bem sério, olhando nos olhos dela, disse que ela deveria se comportar. Porém, olha a cara da menina, parece que ela vai se comportar de algum jeito, parece é nada. Quando ela entrou, ela já levantou a mão dizendo oi ao padrasto, porém os seguranças já deitaram ela no chão rapidamente. O chefe então fez aquele silêncio maléfico e já chamou pela Karma, ouvindo dizer que ela causou problemas no seu primeiro dia de aula. Ela achou que aquilo foi um pouco exagerado demais, já que tinha vários homens adultos se unindo contra uma garota frágil. Ele já ajeitou a gravata dizendo que para eles ela era mais uma fera do que uma garota, embora ele tivesse aceitado ela como sua filha adotiva, mas ele não era de verdade o seu novo pai, e realmente ele estava muito desapontado, pedindo uma arma, já que a Karma tinha certeza de que ela teve as suas razões para fazer aquilo, ou poderia ter havido circunstâncias inevitáveis, assim como ele teve que carregar essa arma, começando a achar que quem é o psicopata é ele, e por razões inevitáveis. Ele disse claramente que não perdoaria ela se ela estragasse as coisas com seus impulsos, apontando a arma para ela, e era a primeira vez, depois de algum tempo, que eles teriam que conversar entre pai e filha, mas que conversa boa, hein? Ela nessa situação pensou bem rapidinho e perguntou se poderia dizer uma coisa primeiro. Ele estava com toda a vantagem mesmo, então disse pra ela falar, já gritando que o plano dele era um lixo, já que ele era o pai, e disse claramente que no primeiro dia em que eles se conheceram, que tudo que a hiena passou, ele faria eles pagar integralmente. No entanto, ela garantia que aquilo não era verdade, porque na verdade o plano dele, se eles seguissem, não iria funcionar. Ele não estava entendendo como que torturá-los por 200 horas não seria uma vingança insuficiente para a hiena, mas certamente ela estava tentando dizer isso para se salvar, já que o seu sadismo não estava de acordo com as expectativas dele. Ela disse que era claro que não, já que ela não estava falando sobre a quantidade de tortura, mas sim do tipo de tortura. Ele perguntou como assim, já que então ele deveria ouvir com atenção. O plano de vingança do chefe não tinha humilhação, e pensar nas anotações diárias da hiena que ele lia todas as manhãs como se fosse uma escritura, pelo que a hiena tinha passado por causa da sua Edin, e fizeram ela usar uma coleira até mesmo de cachorro e foi arrastada pelo banheiro masculino na frente de toda a escola, e sem contar as outras coisas. Aquela humilhação era a dívida que a sua Edin tinha com a hiena. A dor física era apenas os juros, mas ele sabia que a humilhação brilhava mais forte sobre muitos olhares, e a vergonha que a hiena sentiu só poderia ser retribuída com desgraça e na frente de muitos espectadores. Mas o que era tudo isso? Se ele estava realmente planejando confiná-las em uma ilha remota e deixá-la ser torturada em paz? Ela riu, dizendo ao padrasto que honestamente estava um pouco decepcionada com ele, já que ele agiu como se fosse fazer qualquer coisa pela vingança da sua filha. Mas no final, ele escolheu um método fácil sem testemunhas. Ele estava bem em vingar sua filha tão sem entusiasmo dessa forma, ou talvez ele tinha perdido toda a coragem. E então, o chefe da segurança já disse que aquilo era ultrajante se ouvir gritando com ela, já que não havia mais nada a se discutir, avisando ao vice-presidente que ela só estava falando bobagens porque estava chateada. E realmente, se fosse isso, ela pensaria em agir melhor do que fazer aquilo que ela tinha feito, não deixando ele se influenciar pelos comentários desesperadores dela. Mas ele quis perguntar uma coisa para ela, já que ele ouviu dizer que o cérebro da Karma estava danificado, então ela não poderia sentir vergonha. Como que ela poderia entender a humilhação de outra pessoa? Ele não entendia isso, e ela também não, ela apenas saboreava. Então ele perguntou como assim, já que ele realmente não iria entender a doçura amarga de um rosto se contorcendo em humilhação. Ela começou a explicar que você não precisava ser um bezerro para saborear o sabor da vitela. Era a mesma lógica, ela achava os rostos distorcidos das pessoas deliciosos e deveria acreditar nela, já que ela sabia saborear o gosto de atormentar as pessoas melhor do que ninguém, já que a vingança contra a Edin deveria acontecer na escola. Com aquele olhar, ele estava realmente muito irritado, mas disse tudo bem. O segurança perguntou como assim, mas ele
ele disse que mesmo que as palavras dela parecessem desesperadoras, ela era muito convincente, mas se aproximando da Karma, avisando que a razão pela qual o chefe Bayek e ele decidiram realizar a tortura na ilha não era para lidar com aquilo levianamente, mas muito pelo contrário, precisavam lidar com a Soejin calmamente, para que pudessem lidar com os outros sem problemas, já que eram várias pessoas que tinham feito isso, apontando a arma bem na testa dela, perguntando se ela queria morrer ou não, já que ela deveria parar de rodeios e explicar, nessa situação confusa, como ela planejava continuar a vingança. Ela então começou a explicar o plano, porém foi cortado para nós, mas mesmo assim, os seguranças ouvindo aquilo ficaram desesperados, e o presidente manteve a mesma cara, perguntando ao chefe Bayek o que ele tinha achado do plano da Karma, mas ele disse que aquilo poderia ser tudo menos um plano, era mais como se ela estivesse pedindo para ir para a bagunça dela, mas mesmo assim, ele pensou que essa parecia ser a melhor opção agora, então precisavam agir rápido, já que se a Karma estava dizendo a verdade, eles precisaram agir na verdade imediatamente, entrando em contato então com os pais da Ejin imediatamente. Mas ele disse não ali, já que todos deveriam sair por um momento, já que ele tinha algo para discutir somente com a Karma. Eles perguntaram se isso era verdade, já que ele não poderia ficar sozinho com Karma, era muito perigoso. Mas com aquele olhar, ele disse que estava tudo bem, com uma arma na mão dizendo que deveriam deixar eles ali. O chefe da segurança já mandou todo mundo sair, mas enquanto ele saiu, o próprio chefe da segurança deu aquela olhada, enquanto a Karma já estava no chão, ela levantou, dizendo que os homens daquela casa eram realmente insensíveis, pressionando ela com tanta força mesmo tendo um corpo tão delicado. Ele chamou pela Karma, dizendo que ela sabia, já que ela estava sendo punida por causa do incidente. Ela então ofereceu uma alternativa, mas ele disse não, mas ele disse que era porque ela entendia a essência da vingança dele melhor do que qualquer outra pessoa naquele lugar, e ele aprendeu algo ouvindo ela, até mesmo para atormentar pessoas requer um toque de um especialista. Rapaz, eu tô ficando com medo desse cara, mas a partir de hoje, a autoridade para formular o plano de vingança estava confiada totalmente a Karma, mas ali era a última vez que ela causava estragos sem a permissão dele, perguntando se estava entendido. Ela concordou, agradecendo pela oportunidade do padrasto, já que iria trabalhar duro para corresponder às suas expectativas, perguntando se ela tinha feito o que ele pediu separadamente, e ela disse que era claro que sim, já que ali estava a gravação originalmente que ele pediu, para que ele pudesse ouvir o sofrimento deles, já que parecia que o som que ele queria foi gravado mais rápido do que ele esperava, já que ela recomendava o 6º arquivo, e nesse arquivo ouviria o som claro das partes íntimas do irmão da Eldin estourando. Que nojo! Mas agora ela deveria descansar, já que então ela estava saindo. Ele colocou no pendrive então, ouvindo as palavras dela dizendo que ele deveria chorar daquele jeito e o barulho estourando. Enquanto ele estava na sala, ela estava com a porta vendo tudo, mas não esperava por isso, já que realmente ele tinha um lado surpreendentemente distorcido, e quando ela olhou pra cara dele, parecia que o cara era um psicopata chorando de alegria. Enquanto isso, quem tava chorando de tristeza era o irmão dela no hospital gritando pela mãe. Basicamente, ele tinha ficado sem um ovo, mas ela se perguntava o que tinha acontecido com o garoto dela. Rapidamente, tinha sobrado só uma, e ele ainda vai poder ter filho. E o cara já tava gritando para os advogados, já que deveriam preparar uma ação judicial imediatamente, já que o filho dele estava basicamente aleijado, e nada poderia ser mais importante do que isso, nem importava quanto custariam as taxas, deveria reunir os melhores advogados na área de agressão e informar ele, desligando a ligação. Depois ele já perguntou para a filha dele o que tinha acontecido, já que o rostinho da única filha princesa dele estava realmente machucado, e se tinha algum ferimento em outro lugar, perguntando se nada mais terrível tinha acontecido com ela, mas ela nem conseguia responder, já que ela estava se lembrando das palavras da Karma, que ela deveria se comportar enquanto gravava ela fazendo como se fosse um fantoche. Nunca iria esquecer das palavras dela, já que a fraqueza dela estava nas mãos, no celular dela, avisando seu pai que estava bem enquanto chorava, já que não tinha acontecido mais nada com ela. De repente, o celular dele começou a tocar, e ele já atendeu rapidamente, e dizendo que era o guardião da Karma, daquela garota basicamente com um troço ruim no corpo. Ele perguntou o que ele
ele queria dizer, mas, na verdade, ele estava chamando para conversar pessoalmente. E ele já foi com a mulher dele, já olhou para cima percebendo que a reunião era em outro lugar fora da escola para resolver aquilo, o que era uma ideia ridícula. Pensando no quão esse cara achava que ele era incrível para marcar uma reunião ali. Certeza que iria para o direito tribunal, já que aquilo era uma guerra. Chegando lá já abriu a porta, porém percebeu que aquilo não poderia ser possível, já que ele era o pai da menina, que basicamente eles tinham de certa forma encobrido as coisas. Ele percebeu de quem ele era pai. Ele disse que já fazia algum tempo, dizendo oi ao pai da Edin, mas ele disse que era o padrasto da Karma, o vice-presidente da empresa. Os dois ficaram chocados, pensando que esse era o vice-presidente, mas por que raios ele estava ali? Pensando que agora ele tinha entendido tudo, e então era isso, avisando ao vice-presidente que mesmo que tivesse havido um problema entre os filhos dele no passado, aquilo era um pouco demais, e não importava como ele olhava para isso, aquela situação só poderia ser vista como um ato de vingança, perguntando se ele estava errado, mas ele estava enganado, dizendo que, como ele disse durante a conferência de imprensa do ano passado, ele perdoou todas as crianças e buscar vingança seria inconcebível, perguntando se não seria, mas ele começou a gritar dizendo que ele não deveria ser ridículo, já que ele estava achando que ele era um pai idiota. Se ele quisesse provar que isso não era um ato de retaliação, era melhor ele apresentar compensação adequada. Caso contrário, a nação inteira saberia que um sucessor em potencial de uma grande corporação estava usando um menor de idade para exercer uma vingança pessoal. A cara dele fechou na hora, dizendo que estava tudo bem. Agora, ele iria explicar detalhadamente o plano de compensação que ele estava propondo. Primeiro, ao pai da Edin, ouviu dizer que ele estava atualmente administrando uma empresa de trade e estava interessado em expandir para os mercados do Sudeste Asiático. E a esse respeito, em Hyundai Electric, ele poderia usar o grupo dele para apoiar totalmente a expansão do mercado, fazendo com que a grande empresa dele crescesse, e iria dar o suporte completo ao negócio dele. E para a mãe da Eudin, ele ouviu dizer que ela tinha grande interesse nas lojas de luxo do departamento do grupo deles, e se ela aceitasse a proposta, ela poderia ser imediatamente levada ao status VIP e seria prioridade para todos os benefícios. Ela já começou até a bufar pelo nariz, achando que realmente ela seria uma influenciadora de alto nível assim, e também ouviu dizer que ambas as famílias tinham um histórico de câncer, particularmente a avó materna de Eudin, que recentemente conseguiu superar o câncer de cólon, mas o câncer sempre trazia o risco de recorrência, e o centro hospitalar de câncer do grupo dele era o melhor do país, e para os dois, seus pais e até mesmo a família dele, eles poderiam ter um plano médico vitalício para poder ter tratamentos do câncer e outras áreas. Claro que também garantiriam que os testículos restantes do filho dela seria cuidado para evitar quaisquer problemas com a função secundária e cobririam o custo total do processo de reabilitação dos membros dele. Adicionalmente, um valor de liquidação, trazendo bastante dinheiro. E é claro que aquilo seria oferecido, obviamente, mas ele perguntou quanto que tinha ali. Ele disse que poderia ser inadequado como para a dor que a enteada dele tinha causado a eles, mas depois dos impostos havia cerca de 2 bilhões de wons ali, e além daquele dinheiro, eles ainda estavam planejando fornecer um apartamento na área de Gangnam, avaliado em cerca de 5 bilhões de wons sob os seus nomes, perguntando se isso era suficiente para compensar. Ele começou a rir pra caramba, dizendo que sim, dizendo até uau ao vice-presidente, já que ele é realmente uma pessoa muito atenciosa. Ele até arrancou um dos testículos do Jinwoo como se fosse uma maravilha. Ele sempre ficou ansioso sobre os problemas que ele causaria com seu comportamento desenfreado. A mãe, porém, disse: espera aí, querido, isso aí tá meio errado. Deveria emprestar o ouvido por um momento, já que isso era estranho, não importava o quanto ela olhasse para aquelas coisas boas. Mas ele já gritou pra mulher dizendo que ela achava que ele era idiota. Ele disse bem baixinho pra mulher perguntando se ele era idiota, já que ele tinha tudo planejado na verdade, avisando que apenas deveria seguir a orientação dele em silêncio, avisando que estava tudo bem pro chefe, perguntando como que eles deveriam proceder ao vice-presidente, se deveriam redigir o acordo ou liquidar agora, mas com parte da compensação poderia ser
pertinente dizer, mas existiam duas condições vinculadas àquela remuneração. Ele perguntou qual eram essas condições. Primeiro, manteria os termos daquele acordo, deixando o incidente do bullying completamente confidencial. E dado o status da figura pública, qualquer forma de controvérsia seria bastante problemática. Ele disse, claro, já queria manter aquilo confidencial. E qual era a outra condição? Ele ficou em silêncio, chamando a Karma, avisando que ela deveria entrar, já que a segunda condição é que ele iria garantir que essa criança pudesse continuar frequentando o ensino médio da escola. Como ele viu através desse incidente, a sua enteada Karma ainda não se adaptou à vida na Coreia do Sul. Então, para ajudar a Karma a se ajustar bem, ela precisava de um amigo ao seu lado e acreditava que a Eugene poderia cumprir esse papel, já que ouviu dizer que elas eram próximas e poderia confiar essa menina Karma a ele e iriam trabalhar para garantir isso. Ele disse que isso era um pouco exagerado, mas na verdade ela começou a cortar, dizendo que pedia sinceras desculpas pelo mal que causou a Eugene e a Jin-Woo, já que era um ambiente desconhecido em conflito com colegas e que infelizmente levou a uma lamentável perda de controle. E se eles derem uma chance para ela, ela faria o seu melhor para fazer as pazes, dizendo à mãe da Eugene que também gostaria de se desculpar pessoalmente pela sua grosseria na sala dos professores antes. Embora pudesse não ser muito para compensar aquela grosseria, esperava poder se tornar uma amiga próxima da Eugene, seu histórico escolar com comentários positivos, e realmente ajudar uma menina que veio da Coreia do Norte com certeza iria completar. E ao pai da Eugene disse que a amizade entre ela e a sua filha continuaria mesmo depois delas se formassem, e formaria uma conexão como essa que beneficiaria tanto as famílias dos dois e também os seus negócios. Então, por favor, pedia com clemência que deveria perdoá-la. É claro que ele disse tudo bem a Karma, mas o que eles estavam interessados era mais no dinheiro. Eles pensavam que estavam comprando realmente o seu futuro, mas o que o presidente fez foi comprar o direito de atormentar a filha deles. Ele estava segurando aquele dinheiro, ficando feliz, mas ele pensava que ele não deveria ficar muito contente, já que este acordo foi muito mais desfavorável para ele do que ele imaginava, já que eventualmente ele iria desembolsar todo aquele dinheiro várias vezes para ele. E a Karma rindo pra caramba, já que a reação deles parecia que eles não sabiam nada sobre as fotos nuas da sua própria filha, e nada mais agora estava no caminho dela. A filha dele estava rindo pra caramba, achando que a Yeon Karma agora deveria estar implorando aos pais delas com lágrimas nos olhos, e é claro que sabia que o pai dela conseguiria mandar até ela de volta para a Coreia do Norte, tendo certeza que iria expulsar aquela menina daquele país com certeza. E o pai dele até mesmo era próximo do presidente, e a família dela iria até a falência para pagar o tratamento e a indenização do seu irmão, chamando ela de espiã rejeitada até mesmo pelo padrasto. No final das contas, quem riu por último foi ela, se lembrando até mesmo do que fez a filha hiena do presidente passar, já que ela levava ela como um cachorrinho e pedia para que ela latisse no banheiro masculino, dizendo que ela deveria entrar logo, e quando ela não fazia, ela simplesmente puxava a coleira e forçava o pescoço dela, avisando que cachorros de verdade latiam e não ficavam falando. Ela começou a latir então e começou a dizer que agora sim ela estava feliz, enquanto a menina realmente estava latindo igual um cachorro. Os meninos que estavam lá no banheiro ficaram até envergonhados e já mandou todos eles saírem dali, mas chegando lá percebeu que aquele cheiro de mijo era nojento e aquele lugar realmente nunca tinha sido limpo. Ela então estava rastejando ali. Nessa época a Iana perguntou se estava bom o suficiente, mas enquanto ela chorava, ela disse na verdade que estava no mictório e que estava fedendo bastante, então ela deveria aproveitar, levantar a perna e fazer xixi ali, já que ela é um cachorrinho e a bexiga dela estava quase estourando enquanto gravava tudo, já que ela deveria fazer e depois elas iam embora. A menina chorou pra caramba. Enquanto isso, o pai dela se levantou irritado, lembrando daquilo, já que aquilo passava nos sonhos dele vagamente, e eram as coisas que estavam escritas no diário da hiena, e apareciam nos seus sonhos e o atormentavam todas as noites, mas mesmo sendo assim, continuava relembrando os seus pesadelos, porque esses pesadelos eram a única maneira da hiena ter as suas expressões de acordo com ele. A hiena e seus gritos de dor. Esse pai era realmente inútil, mas finalmente poderia ouvi-los agora, pedindo perdão, enquanto caminhava pela casa, já que ele precisava continuar vivendo aquela vida. Só então poderia se tornar um monstro e vingar a sua filha. Quem estava do lado de fora era a Karma, rindo pra caramba, dizendo oi ao padrasto.
Ele perguntou o que ela estava fazendo ali e não dormindo, mas na verdade ela não conseguiu dormir, já que estava pensando em brincar com a Edin mais tarde naquele dia, e o seu coração disparou a ponto de não conseguir dormir. Enquanto ele tinha pesadelo, a outra estava feliz demais. Perguntando se tinha acontecido a mesma coisa com o padastro, mas ele disse que foi parecido, dizendo a Karma que deveria destruir cada parte da Edin, o que deixou ela bastante feliz, avisando que deveria deixar com ela. Na escola, no dia seguinte, tava aquela bagunça toda e todas as meninas estavam nervosas, pensando que a Karma ainda estava na escola. Quem estava sofrendo era a Edin, perguntando o que estava acontecendo e por que ela ainda estava ali. A do lado estava totalmente apaixonada, já que agora nada poderia acontecer mais com ela. E ontem o pai dela não tinha explicado claramente o que tinha acontecido, já que ela deveria se dar bem com a Yun Karma de repente. Ele era um homem muito impressionante, mas dizendo que o benefício de fazer uma amizade com ela no futuro seria muito melhor, e também disse que deveria se dar bem com ela. Porém, aquilo era muito estranho, como que ela ainda continuava na escola e ainda o pai dela tinha sido convencido. Talvez ela fosse uma pessoa intocável, não importava o que acontecesse, e como o pai dela pôde esperar que ela fizesse amizade com a pessoa que castrou o irmão dela. Aquilo era realmente loucura, mas de repente ela se levantou da mesa e foi em direção a Edin, já que agora talvez ela estivesse planejando alguma coisa bem ruim. Então ela mandou reunir os lacaios dela em frente aos armários, e é claro que a presidente estava de olho em tudo. As três estavam lá e ela começou a sorrir para Karma, lhe perguntando por que tinha chamado ela, mas ela disse que não deveria ter tanto medo, já que ela não ouviu nada do seu pai aparentemente, decidindo dar-se bem com ela de agora em diante. Ela disse certo, já que tinha ouvido seu pai. Então ela disse que para simbolizar a trégua delas preparou um jogo para jogar com ela. Ela perguntou como assim um jogo, mas era um jogo que todos amavam, jovens e velhos, e era chamado de passear com o cachorro. Ela já vendo aquela coleira já ficou nervosa. A outra amiga perguntou só para deixar claro se não era isso que ela estava realmente pensando, mas ela disse que não, já que não era isso que ela estava pensando. Aquele jogo então era um jogo onde ela colocava coleiras nelas e levava elas para passear, então elas deveriam realmente pensar no que ela estava pensando. As meninas pensaram que a Karma estava fora de si, e a presidente perguntando como que ela poderia fazer esse tipo de coisa na escola, já que na verdade elas deveriam atribuir os papéis dela, já que elas pareciam ser brincalhões demais, então iriam gostar, dizendo que a loirinha parecia um Big e a outra parecia um Doberman e a fofa da Eudin era um Chihuahua. Ela porém começou a ficar irritada pra caramba. Como assim Chihuahua? Já deu um tapão naquela coleira e xingou a Karma. Porém ela disse que aquilo tinha sido muito caro, mas já mandou a Karma calar a boca, dizendo que é assim que ela estava tentando ser amigável, já queria dedurar ela para o pai dela, dizendo que ela estava agindo como uma louca, mas ela achou que realmente queria se dar bem com ela. Então ela disse que estava tudo bem, já que se não quisesse, ela poderia espalhar as fotos dela na internet e mandar para muitas pessoas, já que o fato de que deixou ela triste significava que ela precisava de um estimulante para melhorar o humor dela. Mas ela já ficou nervosa, especialmente porque as fotos delas estavam sendo postadas, achando bem interessante. Pensando bem, ela tinha toneladas de fotos comemorando as memórias que elas passaram juntos, e ela poderia compartilhar essas fotos, mas ela já se aproximou segurando o celular, pedindo por favor para que não fizesse isso. Mas então talvez ela poderia brincar com ela, ou ela iria continuar se opondo, perguntando se ela era amiga dela ou não, já que se não fosse brincar com ela, ela iria postar as fotos. Nesse instante ela disse que sim. Então ela já pegou a coleira no chão, dizendo que iria começar o jogo. Enquanto isso, o pai dela estava dando uma bela tacada jogando golfe, já que esse era o novo modelo de taco que ele estava querendo comprar, e como esperado, as coisas caras valiam o seu preço. A sua esposa, porém, chamou pelo querido, já que não deveria levar ela mal, mas o dinheiro do vice-presidente não era algo que ela conseguia se livrar do sentimento pesado que estava tendo. Ela também ficou tentada pela pilha de dinheiro naquele momento, mas não importava o que ela pensava sobre isso, algo parecia estar muito estranho, já que sinceramente porque o presidente poderia achar a vida dos dois atraentes. Ainda assim, eles ainda deu uma quantia tão grande de dinheiro, enquanto ele deu outra tacada e errou. Mas ele falou para a querida que ela disse que não tinha lido os registros de violência escolar e dos outros perpetradores além da Eudin, e era por isso que ele leu todos. E quando os pais dos perpetradores formaram uma equipe de resposta conjunta,
época, eles leram todos eles com os advogados, e depois de ler tudo, perguntou para a própria esposa qual foi o próprio pensamento dele, e ele disse que o que a Eugene fez não foi nada, realmente nada, comparado com as outras crianças. O que a Eugene tinha feito foi no nível de pegadinhas inofensivas. O bullying feito por aquelas crianças fez o trote do exército dele parecer leve em comparação, especialmente a filha única do representante Cha, já que ela nem mesmo deveria ser considerada humana. Ainda bem que o vice-presidente se acertou com a Eugene no nível de agressão, já que não conseguia nem imaginar o que ele faria para se vingar da filha Cha. Ela, porém, perguntou o que estava exatamente tentando dizer. Ele disse que realmente ela era muito inconsciente, já que o motivo pelo qual o vice-presidente tinha dado dinheiro era porque ele queria alguma coisa deles. Pensando nisso, a última análise era o alvo final, a Lee Min-hun-jun, que deveria ser a filha da representante Cha, mas não era como se a Cha fosse um congressista comum. Não importava o quão poderoso ele fosse, ele estava enfrentando um grande oponente demais para se enfrentar sozinho. E em tal situação, qual poderia ser o significado por trás do dinheiro que foi dado a eles? Com certeza, aliados para ajudarem em sua vingança. E, por exemplo, já conhecia a família das crianças que tinham feito bullying há bastante tempo, então eles deveriam ter pensado em usar ele como espião interno. Ela começou a rir ficando feliz, já que ele realmente tinha tudo planejado. Ela deveria esperar e ver, já que estava à altura de ajudar a Eugene e a Karma, já que elas estavam fadadas a serem melhores amigas. Mas o que aconteceu não foi coisa boa não, ela já estava andando igual um cachorrinho. A filha dele basicamente tinha sido castrada, enquanto as outras alunas achavam que elas eram realmente loucas. Incrível que não aparece nenhum professor no corredor, né? Começaram a dizer que ela estava fazendo isso porque mandaram ela fazer, ou talvez tinha sido uma ordem da Karma. Mas honestamente as meninas estavam felizes, já que a Eugene era meio irritante e sentia que um dia ela encontraria alguém à altura dela. E realmente agora ela estava sofrendo bastante, já que não tinha um irmãozinho para defender ela. Enquanto chamavam ela de detestável, ela de repente já virou como um cachorro irritado xingando as meninas, mas dizendo que ela iria enfrentar todas elas. Quando então a Karma já puxou a coleira e já jogou ela no chão, dizendo que um cachorro não lidava desse jeito. Se ela quisesse brigar com os estudantes, deveria latir. E todas as meninas começaram a rir. Rapaz, que pesado. Enquanto isso, ela perguntou por que a Sirê estava com aquela cara, mas ela estava bem de boa, já que ela só iria filmar e estava achando bem divertido, perguntando se ela queria ser o cachorro, mas ela disse que não. Então, deveriam se certificar que as colegas não deveriam entender mal, já que ela estava apenas vivenciando o desafio do TikTok da Coreia do Sul como alguém do Norte. Era uma filmagem de conteúdo feita com o consentimento de todas as partes envolvidas. Perguntando para Eugene se era verdade, e ela disse que sim, já que não deveria ficar parada e andar logo chamando ela de Chihuahua. Naquele ritmo, talvez elas conseguissem chegar nas áreas dos meninos antes do intervalo. A Karma já ficou brava mais uma vez, dizendo que ela deveria latir e não falar, já que era uma caminhada. Aliás, não era como se tivesse levado ela para o banheiro masculino, como um certo alguém tinha feito. Ela então percebeu que ela sabia sobre as coisas e já tomou um chute na poltranca, dizendo que um cachorro não fazia perguntas e deveria andar logo chamando ela de Chihuahua enquanto puxava a coleira à força, já que elas iriam para a turma dos meninos. As duas meninas estavam acompanhando e a outra andando igual o cachorro. Realmente um aluno acreditou que as tendências do TikTok das meninas finalmente atingiram um ponto de ruptura, porém aquilo era claramente bullying de acordo com algumas pessoas. A menina estava chorando pra caramba quando dois garotos apareceram e a Karma disse que estava levando o cachorro para passear. Ele realmente achou aquilo hilário, dizendo a Eugene que deveria dizer oi, já que esse era o seu primeiro amigo homem na Coreia do Sul, e ele era o Park Min-woo. O Park era o cara mais importante entre os garotos do primeiro ano, mas por que ele estava sorrindo desse jeito pra ela? Porque na verdade a Karma estava deixando ele cuidar um pouquinho dela como cachorro. Então a Karma o que ela estava fazendo, já que aquilo não era certo. Ele começou a dizer a mesma coisa, já que um cachorro geralmente não falava. Ela já ficou brava com a Eugene, já que ela deveria parar de falar e começar a latir. O cara já puxou e realmente disse que ela parecia um cachorro agora. Rapaz, mas não foi só isso que aconteceu não. Ele começou a dizer que todos os garotos odiavam ela, principalmente porque ele sofreu na mão do irmão dela, mas agora que ele não estava ali, eles poderiam realmente fazer o que queriam e eles não seriam disciplinados, já que só de pensar no que eles sofreram, aquilo ali era pouco. E a Karma aproveitou dizendo que agora não era hora para pedir desculpas, já que ela estava vendo a
fila atrás daquele garoto e tinha um monte de gente querendo fazer a mesma coisa. Ela perguntou o que era aquilo, mas na verdade ela continuou dizendo que ela deveria ser gentil, já que em vez de monopolizar toda a diversão, ela estava implementando o espírito de compartilhar do Sul, e todos eles deveriam se alinhar, já que cada puxão de coleira na Eugene era 1000 won. Rapaz, ela ainda estava fazendo dinheiro.